Pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um Papo de Agência. Hoje um papo de agência jurídico. Estamos aqui com o Dr. Alisson aqui. Parabenizar ele aqui pelo Dia do Advogado hoje, né? De 11 de agosto aqui. Está honrando aqui com a nossa presença aqui. E hoje a gente vai falar aqui sobre os principais contratos para as agências de viagens. Trouxemos um especialista na área, né, para falar sobre esse assunto aqui. Vai fazer uma abordagem bem ampla aqui sobre questões de contratos para agências, como se resguardar e tudo mais, etc. Se alguém tiver alguma dúvida, pode encaminhar no chat. A gente vai estar olhando aqui essas perguntas. E no final, vamos abrir aqui para uma rodada de perguntas e tudo mais para o pessoal. Doutor Alisson, fica à vontade aí. Pode começar, apresentar sua tela e seja bem-vindo. Perfeito, obrigado pelo convite primeiramente. Vou apresentar a tela aqui para que eu possa guiar essa conversa de hoje e a gente possa aproveitar o máximo possível. Deixa eu movimentar para cá. Perfeito. Pessoal, primeiramente, obrigado pela presença. Uma boa noite a todos que estão aqui ao vivo nesse momento. Estendo também meu cumprimento a todos que eventualmente vão assistir isso em outro momento. Bom dia, boa tarde para quem está assistindo em outro momento. Vai ser uma conversa mesmo. Eu trouxe aqui alguns slides para guiar e garantir que essa conversa seja o mais proveitosa possível e que vocês consigam sair daqui com mais informações, com mais preparo. Eu sou advogado de formação, mas busco sempre cuidar para que a minha comunicação seja uma comunicação acessível, que eu não tente impressionar vocês pela forma diferente de me comunicar. Então, a intenção é que vocês entendam mesmo, uma comunicação de pessoa para pessoa, de empresário para empresário. Mas, se porventura, a qualquer momento eu falar algo que não fique claro para vocês, não hesitem em me interromper. Quem está assistindo em outro momento também pode me mandar alguma dúvida ou questionamento também diretamente no Instagram, que eu vou compartilhar aqui em seguida. Bom, para dar um contexto primeiro para vocês, eu sou advogado, tenho um escritório de advocacia, atuo exclusivamente na área, então sou um advogado que vive a advocacia de fato. Tenho muita conexão com o turismo, na verdade o turismo como um todo me possibilitou montar o escritório que eu tenho hoje. Então, em 2021 para 2022, eu inicio uma jornada dentro do direito aéreo, que são ações que envolvem cancelamento, atraso, bagagem extraviada, todo esse contexto jurídico que envolve ações contra companhias aéreas. A gente já tem milhares de clientes que a gente já conseguiu indenização, que a gente já conseguiu resolver processos. Então, a gente tem uma caminhada bem expressiva. Além de advogado, eu costumo me classificar como empresário e também como influenciador. Então, eu produzo conteúdo, trago, né, a minha vida, não só jurídica, mas minha vida mesmo como um todo dentro do Instagram. Isso fez bastante diferença na minha jornada. Graças ao Instagram, a gente conseguiu alcançar um número muito grande de pessoas, um número muito grande de clientes. Então, todos os dias eu estarei no Instagram produzindo algum tipo de conteúdo. É algo que eu não abro mão. Hoje, né, o meu conteúdo, principalmente no feed, ele está muito mais direcionado para empresário. Então, vocês que estão aqui são empresários, vocês podem literalmente absorver muito conteúdo de uma forma ágil, sempre conteúdos rápidos, buscando, né, da mesma forma que eu falo com vocês aqui hoje, de uma comunicação simples. Sempre trago isso também dentro do meu Instagram. Então, fiquem à vontade para seguir meu user no Instagram é ALYMelo, e quem seguir também lá pode me mandar uma mensagenzinha dizendo que estava assistindo aqui, ou se eventualmente está assistindo em outro momento, avisa que assistiu em outro momento que eu sigo de volta também para que a gente possa se conectar e se conhecer como um todo. Mas Alisson, advogado, é só o nome, né? É só uma das pessoas do escritório. Hoje, né, nós temos uma empresa que tem em torno de 20 colaboradores. Nós temos toda uma estrutura. Estamos divididos em 2 sedes, tanto no Rio Grande do Sul quanto em São Paulo. Eu falo aqui de São Paulo, Alphaville. Temos escritório aqui, temos escritório também no Rio Grande do Sul. Temos um time que cuida de todo esse trabalho que a gente entrega, seja para a empresa, seja para o consumidor final. Então, eu literalmente sou só um detalhe mesmo, assim, falo isso com muita tranquilidade. Nesses últimos dias estive, né, envolvido em um projeto que era dentro do escritório, mas por dias fiquei ultra focado em uma única demanda, basicamente, e o escritório não só
perfeitamente funcionava, como crescia, né, na minha ausência, ainda que eu estivesse, né, trabalhando para uma demanda do escritório. Então, temos uma estrutura jurídica. Eu gosto muito de fazer essa relação, porque eu acho que faz sentido com... O escritório no Rio Grande do Sul fica em Cachoeirinha, ao lado de Porto Alegre, região metropolitana. Eu gosto muito de fazer uma conexão, porque quando eu abro o escritório, quando eu me envolvo assim, nessa questão de me tornar advogado e ter uma empresa jurídica, eu olho muito para as referências que existem no mercado, e escritório de advocacia, advogado por si só, sempre teve aquele distanciamento do cliente. Então, basicamente, você entrava no escritório, fisicamente, normalmente, né, até antes da pandemia, falava seu problema, o advogado pedia para você assinar uma procuração, e talvez daqui 6 meses, daqui 8 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, você saberia o resultado do processo, sem entender o que aconteceu, simplesmente confiando no advogado. Nos últimos anos, a gente reformulou isso, trouxe uma perspectiva totalmente diferente, transformando o nosso escritório, de fato, em uma empresa, onde a gente tem uma comunicação proativa com o cliente, onde a gente se preocupa com a satisfação do cliente, seja no atendimento, seja num contrato fechado. Então, a gente quer garantir que qualquer cliente do nosso escritório seja, de fato, né, esteja bem atendido, que tenha uma resposta rápida, que não é no nosso tempo, que não é quando a gente quer, que não é quando a gente não está em audiência, que não é quando a gente não está em atendimento. E eu senti isso na pele, porque logo no início o escritório começa a funcionar e, obviamente, o tempo do Alisson vai acabando. Então, quando eu estou aqui com vocês conversando, quando eu estou em uma reunião, hoje eu passei 4 horas em uma reunião, quando eu passo 4 horas, e aí, quem é que vai responder? Quem é que vai fazer a audiência? Quem é que vai cuidar do cliente? Hoje a gente tem uma equipe para garantir que isso aconteça. Então, a gente não abre mão, né, de um cliente satisfeito, de um cliente ciente do que está acontecendo. A gente proativamente comunica os nossos clientes, consumidores e também as empresas. A gente proativamente traz demandas para as empresas, a gente proativamente busca resolver situações que as empresas muitas vezes nem perceberam que estavam correndo risco. Então, a gente não tem aquela conduta do advogado do escritório passivo, que tem até um pouco de receio do cliente. Não, o cliente, ele é, né, a nossa frente. A gente tem como um dos princípios do escritório colocar o cliente no centro, então a gente está sempre atento para garantir que o cliente fique, né, satisfeito. E isso, né, a satisfação do cliente, a gente já entendeu isso ao longo dessa jornada, que a satisfação do cliente, ela não está diretamente ligada a vencer ou não a demanda. E é claro que a gente trabalha para isso. Em uma das frentes do escritório, por exemplo, são ações contra companhias aéreas, para vocês terem dimensão, a gente tem 90% de sucesso, o que, principalmente no contexto jurídico, é um número muito alto, 90%. Então, 9 em cada 10 ações dão certo. Só que agora é importante vocês entenderem que a gente tem basicamente 200 novos clientes por mês. Então, ao mesmo tempo que 9 em cada 10 dão certo, quando a gente coloca em 200, é a mesma coisa que eu te falar que 20 clientes por mês recebem uma notícia ruim. Enquanto 180 recebem boas notícias, 20 recebem a notícia de que o juiz não entendeu que aquilo ali realmente era uma indenização, não entendeu que a ação dele deveria ser positiva. Então, ainda que a gente dê muita notícia boa, a gente também, na proporção, né, 20 notícias ruins, também pesa para a gente. E a gente monitora muito o índice de satisfação do cliente que não tem a notícia boa. Porque o cliente que eu entrego uma indenização de 5, de 10, de 15 mil reais, sendo sincero, não importa para ele, lá no final ele não está olhando e pensando assim, fui bem atendido, não fui bem atendido, ele está feliz porque ele conseguiu o sucesso, o dinheiro no bolso que ele esperava, a recuperação de um prejuízo. Mas agora o cliente que sai sem nada, que graças a Deus é a minoria, mas o cliente que sai sem nada, ele só sai com uma boa experiência ou uma experiência neutra ou uma experiência ruim. Então a gente se preocupa muito em deixar todos os clientes com uma boa experiência, até porque a gente não sabe quais casos que vão dar certo, quais casos que não vão dar certo. Isso é muito relativo, até porque a gente atua a nível nacional. Então a gente tem processos em todos os estados do Brasil, a gente tem OAB em grande parte dos estados, porque a gente tem um volume muito alto de processos, então a gente não pode deixar de ter o que a gente OAB suplementar. Então a gente está no Brasil inteiro, a gente está até hoje, né? Enfim, a gente
pega ações em cidades que a gente nunca trabalhou ainda, e um juiz específico pode tomar uma decisão discordando do que a gente acredita ser o correto. E tá tudo bem, a gente entende, a gente luta, a gente busca sempre convencer, mas como eu disse, a gente não olha só para o que dá certo, a gente olha para o que dá errado e garante que o nosso cliente esteja bem atendido. Então, de antemão, saibam que se vocês precisarem de algum serviço jurídico, vocês têm já o meu compromisso desde então, se vocês eventualmente indicarem algum cliente para a gente, como a gente vai conversar mais para frente sobre isso, saibam que esse cliente vai ter uma atenção, um cuidado, uma transparência. Outro grande número que a gente tem aqui dentro do escritório, que pode ser positivo ou negativo, a depender da perspectiva, é que se a gente olhar para todas as conversas, para todos os clientes que a gente tem todos os dias nos chamando, a gente diz mais não do que sim. Tem mais clientes querendo contratar a gente falando não, a gente não vai te vender um serviço, porque a gente entende que não adianta a gente vender um serviço que não seja vantajoso para o cliente. Não adianta eu cobrar um valor para vender algo que não vai ter, né, uma entrega para o cliente. Então a gente tem muita responsabilidade, a gente olha muito para frente, a gente não olha para daqui 6 meses, daqui 1 ano. Talvez vocês possam me perguntar aqui hoje, quem não... Alisson, conta liminar da Azul, você consegue? É um produto que a gente nunca colocou dentro da nossa base, porque não é algo que está no controle do advogado garantir. Eu poderia, muitas vezes, oferecer uma conta liminar e falar assim, me paga 2 mil e mais 15 se der certo, ou mais 10 mil se der certo. Eu faria, se eu anunciar isso, eu fecho 50, 100, 200 ações. Eu coloco o dinheiro no bolso, mas daí eu vou ter depois, daqui 6 meses, 1 ano, uma enxurrada de ações negativas e, naturalmente, eu vou ter uma descredibilização, né, da minha operação. Então, a gente tem muito, muito cuidado com o cliente. Saibam disso desde então. Cobrem isso da gente a qualquer momento. Se vocês se tornarem clientes, se vocês indicarem clientes, tenham essa clareza da nossa parte. Se tem alguma dúvida sobre essa primeira parte, como a gente está aqui num público bem compacto, eu quero deixar bem aberto para que vocês perguntem a qualquer momento. Tivemos a pergunta referente à localização do escritório, deixa eu ver se teve mais alguma aqui. Perfeito, nenhuma. Se vocês tiverem, mandem no chat, abram o microfone, não tenham receio disso, beleza? Bom, feita a introdução, nosso objetivo aqui hoje é falar com você sobre contratos que toda agência de viagens deveria utilizar. Aqui eu estendo até um pouco, porque eu nem sei que nem todos têm agência, mas isso se aplica também à gestão de milhas, isso se aplica a outros empresários do turismo. Então, assim, não é puxar pro meu contexto, mas um contrato, ele é o mínimo numa relação. E eu sei, e daí aqui também, já adiantando, que é chato fazer contrato, que dá trabalho fazer contrato, que dá medo de fazer contrato. Nós trabalhamos, sim, com parceria com agência, nós temos hoje aí umas 250 agências pelo Brasil que são nossas parceiras. Vou falar um pouquinho mais sobre isso ali na frente. Salvo melhor juízo, a gente tem hoje a proposta mais competitiva do mercado para a agência. A gente sabe como funciona o jogo e a gente montou uma proposta, um caminho, uma relação que não é só indica e beleza, obrigado. A gente também remunera, né, o nosso parceiro, quem indica, quem consegue clientes para a gente tem essa frente, eu vou explicar logo mais para vocês. Então, assim, contrato, ele é necessário, ponto. Vocês vão precisar, mais cedo ou mais tarde, se adaptar a isso. Hoje, para vocês terem dimensão, no nosso escritório, o ato de vender, o ato de fechar um serviço é a assinatura do contrato. Se eu pegar no meu banco de dados ali, eu devo ter centenas de clientes que me falaram, estou fechado contigo, quero avançar, estou pronto, eu mando o contrato, eles nunca assinam. Esses contratos, para mim, não se tornaram clientes. Sem assinar um contrato comigo, não vira meu cliente, ponto. Eu preciso desse contrato. E eu entendo que a realidade do turismo é um pouco diferente, que um contrato ele pode, muitas vezes, frear uma venda. A gente precisa vender, a gente precisa estar resolvendo o que é mais importante, que é gerar demanda, fechar as viagens, seja fechar um contrato de gestão de milha, seja vender uma passagem aérea, seja vender um pacote de viagens, vender um serviço adicional de turismo. Então, eu entendo que não é tão simples. E é por isso que, principalmente entendendo do setor, eu tenho bastante propriedade, então vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta
relacionado à realidade de vocês, eu tenho bastante propriedade para dizer, para falar sobre um contexto jurídico para a agência, para gestor. Provavelmente os desafios que eventualmente vocês já tenham tido, eu já tive aqui dentro do escritório com algum cliente, com algum parceiro. Então fiquem à vontade para perguntar, sem precisar dar muita volta. Eu entendo as adversidades que vocês têm, eu entendo todo o contexto de utilizar milhas, eventualmente as milhas de terceiro, de que nem tudo fica numa cadeia muito mapeada, e aí como é que eu faço? Às vezes eu falo para o cliente, às vezes eu não falo. Então eu entendo esse contexto, eu entendo onde aumenta a margem de vocês, eu entendo que, de certa forma, quanto mais risco vocês têm numa emissão, maior a margem, e daí, às vezes, dependendo do cliente, vocês vão adotar uma emissão um pouco mais arriscada, dependendo do cliente, vocês não, em hipótese alguma, vocês vão fazer isso de uma forma mais arriscada. Eu entendo como funciona esse jogo, então não fique com receio de me perguntar, a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para ajudar mesmo e viabilizar aquilo que vocês fazem. Eu não estou aqui também para mudar a regra, para inverter, para dizer que nada pode ser feito, de que tudo tem risco. Então, eu estou aqui para ajudar vocês. E é por isso que eu começo, sempre quando eu falo de contrato, ciente de que 99% das agências não faz um bom contrato de venda de passagem ou de venda de outros serviços, o meu primeiro cuidado com os meus clientes de assessoria jurídica, com os meus parceiros, com qualquer cliente do turismo que eu tenha, é de falar, beleza, eu sei que não é tão simples fazer o contrato, mas tem uma coisa que é simples e vocês podem fazer sempre, que é transformar a conversa em um contrato. E quando eu falo transformar a conversa em um contrato, fica meio subjetivo, porque toda conversa tá ali, tá registrada. Mas o primeiro cuidado que eu sempre digo vocês precisam ter um telefone, enfim, não pode ser aquela coisa de que acabou a memória, apaguei as conversas com os clientes. Você não pode apagar o contrato. Todos os meus contratos aqui estão salvos. Ah, beleza, eu vou precisar apagar a conversa, então eu vou exportar ela e vou deixar ela num drive. Porque eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei se eu não vou ser surpreendido com um problema. Então, o primeiro ponto é armazenar. Vocês não podem deixar, né, de ter essa daqui 6 meses. Ah, não, por um tempo eu tenho, depois eu não tenho mais nada. Eles não sabem quando vai vir o problema. Além disso, tudo aquilo que for de aviso, de comunicação, tudo aquilo que for um pouco, enfim, por exemplo, quando a gente fala de essa passagem não é reembolsável. A gente sabe que 99% das emissões que a gente vai fazer vai ser sem reembolso. Essa vai ser a política da companhia. A gente precisa buscar o melhor preço. Dificilmente o passageiro vai estar disposto a pagar 10, 15, 20, 30, 40% a mais para ter a possibilidade de reembolso. Se você passar uma cotação de 1.000 sem reembolso e de 1.500 com reembolso, todo mundo vai fechar na de 1.000. Ninguém pensa que vai precisar remanejar, que vai precisar cancelar a passagem. Então, esse é o tipo de informação que vocês precisam deixar claro. Vocês não podem deixar de informar. Eu não sei, até pergunto para ti, Samuel, a questão, hoje no sistema que vocês têm, quando faz uma cotação, é entregue um PDF, é entregue algo nesse sentido para o cliente aprovar? Isso, inclusive o nosso sistema ele gera a cotação em PDF para a agência poder mandar esse PDF para o cliente poder aprovar. E o cliente pode aprovar essa cotação por WhatsApp ou aprovar pelo portal do cliente essa cotação. Inclusive, uma das próximas demandas nossas é melhorar a estrutura dessa cotação, colocando, inclusive, uma parte de tempo que essa cotação é válida, alguma informação jurídica no final também, para ter essa precaução no todo. Perfeito. Primeiro, conta comigo para isso. Se é passar, enfim, Alisson, montei dessa forma, a gente poderia colocar mais como um padrão. É super importante ter essa validade, principalmente para a passagem aérea, que, enfim, a validade da passagem aérea, ela é literalmente 5 minutos depois, pode ser que não tenha mais aquela, não tem como tu dar uma garantia de que no momento que tu enviou, até a pessoa falou que sim, que vai ser aquele preço. Está sempre sujeito a alteração. Outro fator é ter essa clareza se é uma tarifa reembolsável ou não. O padrão é não ser reembolsável. Então, é isso que é o padrão. E a gente até tem outros caminhos para conseguir esse reembolso depois, mas isso não é tão simples, não é uma regra. Então, é muito importante que vocês tragam isso, né? E daí eu vou dar um exemplo também, que é problema que vocês podem enfrentar,
que clientes da minha base já enfrentaram, que é emite lá no sistema a cotação, manda para o passageiro não responde, deixa para outro dia, depois ele volta e pede para atualizar. E daí você atualiza, novo voo, enfim, e não manda a cotação de novo. Você manda ali por escrito mesmo, manda um áudio, eu consegui um voo para ti amanhã às 9, amanhã não, mas enfim, daqui 3 meses às 9 da manhã, e agora ao invés de 1.000 a 1.200, você quer? E daí qual é o problema? Você já não tem mais o registro do que você está vendendo. Você tem o registro da cotação que não foi comprada, mas do que você está vendendo você não tem o registro. Então é muito importante, como vocês têm um sistema que possibilita isso, atualiza a cotação, já faz o fluxo correto e manda uma nova cotação, porque ali vai ter um registro bem claro. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Uma pergunta. O cliente não assinou o contrato, foi enviado no e-mail, no WhatsApp, mesmo assim viajou. Foi envio e pedido de assinatura. Juridicamente, um contrato não assinado é um contrato que não é válido. Ponto. Isso vai ser no máximo, né? No máximo vai demonstrar uma boa-fé da empresa que enviou e que o cliente nunca assinou. Porém, o contrato sem assinatura é um contrato que não é válido. A pessoa vai dizer, olha, eu nem abri. Porque se ela chegar no nível de transformar esse contrato em um debate judicial, transformar essa situação em um debate judicial, ela não vai confirmar que ela não assinou porque ela não quis. Ela vai falar, eu não concordava, por isso eu não assinei. Aproveitando, se o voo for cancelado, tem risco de a gente ser processada? Assim, a agência, como intermediadora, sempre tem risco de ser processada. Vou falar daí primeiro a experiência aqui do meu escritório. Hoje, independente de vocês serem ou não nossos parceiros oficiais, se um cliente de vocês me liga hoje e fala, tive um problema aqui com a companhia aérea, quero processar a companhia, mas eu quero colocar junto a agência Desatur Viagens, porque eles não me deram suporte. Hoje, eu recomendo para o meu cliente não colocar agência. Primeiro, porque não é a melhor estratégia jurídica, a agência ela não tem o mesmo potencial financeiro que a companhia aérea. Segundo, vai atrasar o processo. Terceiro, vai prejudicar a agência, ainda que ela tenha feito ou eventualmente não feito o que você espera. Eu, Alisson e todo o nosso escritório temos esse padrão, nós entendemos do mercado. Porém, se a ação cair em um escritório que não é especializado em aéreo, o advogado, por natureza, tem o hábito de colocar, a estratégia de colocar, o máximo de empresas possíveis em uma ação. Isso é o que a gente aprende na faculdade. Teve uma relação ali, teve um problema, coloca a agência, coloca a empresa aérea. Teve um acidente de trânsito, coloca o dono do carro e coloca quem estava dirigindo o carro. Aumenta a chance de você receber. Essa é a lógica do advogado. Então, sempre que uma agência é processada, muitas vezes isso está interligado ao fato de o advogado querer ter ali uma segunda empresa envolvida e muitas vezes ser inexperiente na área. Então a agência pode sim ser processada, mesmo que o erro, a companhia que cancelou não tem culpa nenhuma. Ser processado vocês podem. Agora, se vocês vão perder esse processo, vão ganhar esse processo, daí vai depender do juiz, vai depender da defesa, vai depender do contrato, vai depender da conversa, vai depender de como vocês atuaram nessa condição de intermediadores. E é por isso que um contrato é tão importante. E é por isso que se você não faz um contrato, você precisa transformar sua conversa em contrato. E como eu disse, para transformar a conversa em contrato, basta vocês colocarem aquilo que é mais, aquilo que dá problema, aquilo que vai dar divergência, por escrito. Evitar enviar áudio. Eu estou conversando, eu estou criando ali uma conexão com o cliente, dando ideias, estou falando com ele, coisas importantes por áudio, não tem problema. Às vezes é a melhor forma da gente se expressar. Mas o cliente falou, sim, quero. Fala, beleza, só para confirmar então, conforme eu te mandei no áudio, tá de acordo que eu vou emitir para você 4 passagens, você vai me pagar amanhã, depois de amanhã. Você sabe que se você não me avisar em 24 horas qualquer situação, não tem mais volta. Essa passagem ela não vai ser mais reembolsada. Não estou de acordo, pode emitir. Beleza. Nós temos uma documentação para mostrar, para cobrar, para se defender. Então, nunca abram mão de transformar a conversa em um contrato. Você, como eu disse, sou muito sincero aqui. Eu não vou dizer para vocês aqui que tem que ter contrato sempre.
Sei que não é fácil, sei que não é simples, sei que é tempo, sei que é trabalho, e cliente que não assina, e cliente que não manda os dados, sei de tudo isso. Mas transformar a conversa em um contrato só depende de vocês. Isso não depende de mais ninguém. Então, peguem esses OKs, peguem essas confirmações, mandem o que é mais gravoso. Emitiu a passagem, manda de um comunicado, só para reforçar. Se em 24 horas você me avisar que o nome está errado, que a data está errada, que a hora está errada, que qualquer coisa que esteja errado, em 24 horas, desde que a viagem não seja, né, nos próximos 7 dias, você pode me mandar que eu resolvo. Agora, se você perceber daqui 15 dias que deu um problema, já não está mais no controle da agência resolver. Vou mudar um nome, beleza? Tem companhia que vai facilitar, mas tem companhia que vai trancar. Vou mudar a data. Qualquer companhia vai trancar, vai querer retarifar, vai dificultar. Às vezes é mais difícil mudar uma data do que cancelar um voo. Fazer uma declaração de responsabilidade de prestação de serviço serve como contrato? Tem que analisar essa declaração de responsabilidade. A gente não pode também colocar que o cliente, o consumidor, nesse caso, né, ele é responsável por tudo. Então, a gente também tem que entender o que é responsabilidade da agência, mas, beleza, não acho o contrato extenso, quero fazer uma declaração aqui com os principais pontos, vou mandar para o cliente assinar. Já ajuda. É importante essa declaração ter sido embasada por um advogado, para que vocês tenham esse cuidado. Show. Só puxar um complemento ali da questão de mandar o contrato por WhatsApp e o cliente não assinar nem nada. Se ele responder um concordo, o judiciário está considerando como ele tivesse assinado o contrato, e se ele responder só um ok, como que ficaria? Isso, assim, assinatura é assinatura, né? Não dá para a gente dispensar. Mas agora, quando a gente está num contexto de má fé, onde de repente a pessoa entra com uma ação grotesca contra vocês, daí tem um contrato lá, você perguntando, você confirma, tá de acordo? A pessoa fala, sim, estou de acordo. Isso vai pesar consideravelmente para a pessoa, né, para esse consumidor ter validado, vocês terem validado esse contrato no judiciário. Vai pesar consideravelmente, mas lembrando que certinho, joinha, confirmado, pode ser, né? O juiz pode interpretar que isso foi um aceite, mas não é um aceite expresso. Enquanto uma assinatura não é discutível. Foi assinado? Vamos discutir se é válido, se não é, mas foi assinado. Agora, quando a gente fala de um okzinho, qualquer, eu concordo com esse contrato, declaro que li e concordo. Tudo isso ajuda. Tudo isso tem a tendência que o juiz leve, né, para o lado de que realmente aconteceu. Mas ainda assim, depende de uma questão interpretativa. Mas, como prometido, eu vim aqui para dizer para vocês quais são os principais contratos que vocês devem ter hoje dentro da operação de vocês. Acredito que o mais comum para qualquer agência é a venda de passagem aérea. Então, é muito importante que nesse contrato esteja definido o que é responsabilidade da agência. Por exemplo, vocês combinam de fazer o check-in? É uma responsabilidade de vocês? Ou não, quando termina ali o serviço, te entreguei a emissão ao localizador, está resolvido. Tem que estar claro, tem que estar escrito no contrato qual a responsabilidade da agência. Se porventura der um problema, você vai estar disponível em que horário? Eu consigo estar disponível sempre das 8 às 18, dias úteis. Se der um problema no sábado, no domingo, o cliente pode dar pulo, mas não tem o que fazer. Não vou estar disponível no sábado, no domingo. Enfim, deixar isso claro. Outra questão é definir as responsabilidades do passageiro, embora elas sejam lógicas, mas conseguir ter o próprio documento de identificação válido é uma responsabilidade do passageiro. Visto, vacina, tudo isso pode recair em vocês se vocês não deixam claro que o passageiro tem que resolver isso. Chega lá, depois vocês vendem uma passagem, claro que vocês vão ter esse cuidado, mas vende uma passagem, de repente, para um país X que exige uma vacina Y. Vocês vão ter esse cuidado de avisar. Mas muda muito. Às vezes, do nada, para entrar no país X exige uma nova situação Y. Vocês têm que ter isso previsto, que o passageiro tem que fazer essa consulta, ele tem que entender que a parte de documento depende dele. Se não der certo, ele não vai poder entrar contra a companhia aérea, porque é responsabilidade dele.
ele não vai poder entrar contra vocês, porque é responsabilidade dele. Se vocês têm um contrato que defende isso, fica muito mais sólido. Se vocês não têm um contrato, fica subjetivo. Entende-se, em regra, que é responsabilidade do passageiro, mas fica subjetivo. Como já adiantei, regras de cancelamento, reembolso, cabe reembolso, não cabe reembolso, como funciona. Muitas vezes também, vocês vão emitir passagem, e daí de repente consegue reembolso. É possível, de alguma forma. Mas e o trabalho de vocês? Vocês emitiram, cancelaram, cuidaram nesse meio tempo? Não, daí vocês ficam de 0 a 0. Então tem que deixar isso previsto. Alterações de voo. A gente sabe que hoje muitos voos são alterados. E daí você foi lá, vendeu a passagem, voo direto, e vem a companhia e muda para um voo com escala. É claro que isso é uma sacanagem, é claro que isso é errado. Mas pode acontecer. Ninguém está livre. E se o passageiro comprar direto na companhia aérea, ele não está livre. Se ele comprar da CVC, ele não está livre. Se ele comprar da Decolar, ele não está livre. Então, não é porque é com vocês que vocês vão fazer milagre. Ah, mas a gente vai ter um atendimento, a gente vai buscar resolver, vai buscar um melhor voo, sim. Mas vocês vão buscar resolver. A garantia não está na mão de vocês. Então é muito importante que tudo isso esteja documentado dentro de um contrato. E, assim, são tantos detalhezinhos que é difícil de colocar tudo isso numa conversa ou numa mensagem de WhatsApp. Algumas coisas a gente consegue colocar, mas outras ficam para trás. E o que fica para trás fica subentendido. E daí, já adiantando também um ponto, que é os processos, eles não acontecem por... dificilmente um passageiro que leu um contrato, assinou um contrato, processa. Porque quando ele leu, ele assinou, ele entendeu, ele está ciente da responsabilidade dele. A maioria dos processos acontecem porque, sinceramente, os passageiros acreditam de verdade que a culpa é da agência. Pô, mas a agência não me avisou que eu tinha que ter a vacina. Eles falaram que me vendiam um serviço que cuidavam de tudo, eles não me avisaram. É responsabilidade da agência se não tiver nenhum contrato? Não, não é. Mas o passageiro fica com essa sensação de que era. E se ele fica com a sensação, ele vai até um advogado, muitas vezes o advogado também, com um nível de interesse em fechar esse contrato, acelera, fala, não, é isso aí, tem que ser mesmo, vai para cima. E acaba que recai em vocês. E uma ação judicial hoje para vocês, mesmo que vocês ganhem a ação, mesmo que vocês comprovem, ela já é prejuízo. Vocês vão ter que contratar um advogado, vocês vão ter que se estressar, vocês vão ter que lidar com uma situação, já é prejuízo receber a ação. Então a gente precisa buscar meios de vocês não receberem. Vocês receberem o mínimo possível. Vocês passem anos sem ter uma ação judicial. Para que vocês pensem, beleza, chegou a primeira agora, pô, mas são tantas situações que faz parte do jogo. Mais cedo ou mais tarde, vocês vão receber. Eu não sei se alguém aqui já recebeu uma ação judicial. Alguém aqui já recebeu um processo de algum consumidor, de algum cliente insatisfeito, chegou a, de fato, processar vocês? Privilégio, que bom. Espero que nunca aconteça. Cuidem, né? Vocês estão tendo aqui hoje a oportunidade de entender alguns pontos que vão ajudar vocês a não ter, né, esse processo sendo recebido. Então, mas eu já cuido, nunca tive nenhum processo. Que bom. Cuida um pouquinho mais, que a chance de você não ter vai ser ainda maior. Outro contrato padrão, né, é o contrato de venda de pacote. Daí aqui a gente fala, venda de passagem e venda de pacote, são diferentes. Tem responsabilidades diferentes. Quando a gente fala de um pacote, a gente se responsabiliza pelo todo. Vender a passagem, a gente organizou o transfer, tem os passeios, tem um problema ali que pode resultar em algo muito maior. Alterou um voo, todo o planejamento vai por água abaixo. Já tem que, de repente, pegar uma diária a mais, de repente vai ter que cancelar um passeio que agora não vai chegar no dia mais esperado. Então, tem muitos cuidados que precisam ser tomados. Então, não tratem tudo de uma mesma forma. Acho que o principal aprendizado nesse sentido é isso. Eu tenho um contrato que eu uso para tudo. Ou ele é um contrato que prevê tanta coisa, que ele é tão grande que ninguém lê e é um problema, ou ele é um contrato que está prevendo parte das situações, mas não está prevendo outra parte. E vocês estão tranquilos que tem um contrato, mas é um contrato que não defende exatamente aquilo que pode acontecer. Muitas vezes aqui, a gente está diante de... até então, a gente está falando de política de cancelamento de passagem aérea. Aqui a gente já começa a entrar numa questão de hotel, já começa a entrar numa questão de passeio. Então, assim, já muda o caminho,
Já não é tão simples mais. Vocês estão intermediando isso, mas já podem dar, outros problemas podem acontecer aqui que precisam estar previstos nesse contrato. Terceiro contrato que eu trago para vocês aqui é o contrato corporativo. Daí eu vou fazer aqui um disclaimer que é contrato de venda de passagem aérea, tem que ter, mas pode não ter, faz parte do jogo. Contrato de venda de pacote tem que ter, mas eu sei que a realidade é um pouco mais difícil de lidar. Mas se alguém já tem aqui uma empresa pelo qual vocês prestam serviços, se alguém aqui pretende lidar com o corporativo, aqui a gente não pode abrir mão de um contrato. Muitas vezes a própria empresa exige da gente, então acaba que ficando uma relação mais justa, mas ainda assim, se a empresa não trouxer para vocês, vocês precisam ter esse contrato. Primeira grande coisa, a empresa, às vezes quem contratou vocês, quem intermediou, quem negociou com vocês, daqui 6 meses não está lá mais. Muda a pessoa, tudo que vocês combinaram já não existe mais registro. Então vocês precisam ter um documento que ultrapasse a pessoa X ou a pessoa Y, é um documento com a empresa. Então, quando a gente fala de uma empresa grande, a gente tem que ter uma política, limites por categoria, por cargo. Quando a gente fala de negociação com a empresa, normalmente envolve a questão de prazo. Então, não é que a pessoa paga para vocês emitirem, não é que a empresa paga para vocês emitirem. Vocês vão emitir, a empresa vai precisar de 5 dias, 7 dias, 30 dias, 60 dias para faturar isso. Faz parte do jogo. Corporativo é isso. Então, vocês precisam estar com um contrato mais sólido, mais seguro. E se não pagar, como que eu vou fazer? Beleza, eu não estou disposto a emitir passagem para daqui 2, 3 dias e faturamento para frente. Mas, beleza, uma passagem para daqui 6 meses eu consigo fazer um faturamento para daqui 30 dias, que no pior cenário se der uma zebra, eu vou pegar numa categoria reembolsável e cancelo, não fico no prejuízo. A gente nunca sabe, né? Porque é a empresa que não vai dar calote. Então, assim, tem que ter esse cuidado. Outro aspecto muito importante que a gente não abre mão de colocar nesse contrato B2B, que é SLA. Então, tempo de resposta. A empresa é outro jogo. A empresa ela precisa saber quanto tempo vai responder. Quando eu te mandar uma mensagem, vai demorar meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas? Tem que ter algo previsto entre vocês. Se precisar de um suporte, é muito comum que a empresa também tenha muita remarcação, tenha muita alteração de viagem. Era para viajar num dia X, já muda para o outro, agora caiu a reunião, ou enfim. Vocês podem, inclusive, é bem comum é um serviço muito demandado, até por escritórios de advocacia, que precisam de ter uma agência para ter esse apoio, porque os advogados têm audiência espalhada pelo Brasil e tem que ter essa logística, mas aí chega um dia antes, a audiência é cancelada. Eles pedem, não, cancela, altera, muda, vocês têm que fazer milagre para acontecer. Então, assim, tem que estar tudo isso muito bem organizado. Nunca façam uma relação jurídica sem um bom contrato. É muito importante. Se vocês têm algum momento de dar uma olhada e reestabelecer, olha, a gente combinou tudo aquilo, né? Mas eu quero fazer um contratinho agora aqui para deixar organizado. O contrato ele é bom para os dois lados. O contrato não é feito para proteger um lado, é feito para proteger os dois. Um outro grande contrato que vocês vão lidar na operação de vocês, ou já estão lidando, ou vão lidar, que é um contrato de prestação de serviço. Isso aqui a gente está falando daí, quando vocês forem realizar, né, a contratação de pessoas empresas, na verdade, né, para prestar serviço para vocês. De repente, vou contratar alguém para emitir as passagens, vou contratar alguém para fazer o atendimento. Daí aqui a gente tem que ter bastante cautela, bastante cuidado do quanto anda junto ali o contrato de PJ e a relação CLT. Tem que estar muito bem alinhado isso, mas a gente sabe também que é a realidade, principalmente para os negócios que estão começando, ter, né, uma relação dentro do PJ, porque ela é mais competitiva para a empresa e ela é mais competitiva para quem presta o serviço. É um benefício para os dois lados, não é um benefício só para um lado. Se a gente for ir para um CLT, numa base de R$3.000, vou te pagar R$3.000 por mês CLT. Vai te entrar 2.200, 2.300, 2.400, vai custar 3.800, 3.900 para a empresa. O governo come de um lado, come da empresa e come de quem vai prestar o serviço. Se a gente vai para uma relação PJ, hoje, principalmente dentro do MEI, a pessoa que presta serviço ela não tem nenhuma despesa além da mensalidade. A empresa consegue
ter um valor mais competitivo, já que não vai ter uma despesa a mais. Então, é uma relação justa, mas isso tem que ser amparado por um contrato. Tem que ter o escopo do serviço, o que vai ter de entrega, tem que ter os pagamentos, quando vai acontecer, e tem que ter, obviamente, se quiser encerrar. Não tiver mais bom para um lado, como que encerra? Qual o caminho? Quanto tempo? Aviso. Tem que estar isso bem registrado, bem organizado. É algo que faz diferença, deixa mais clara a relação. Uma relação transparente é uma relação que tem menos probabilidade de dar problema. Então, esse é mais um contrato que vocês precisam ter dentro da operação de vocês. Aqui não é bem um contrato, mas, enfim, talvez vocês já tenham lidado ou vocês têm conhecimento do quanto é comum no mercado, né, do turismo chargeback, do quanto é comum aquela venda que parece incrível aparecer ali e a pessoa quer pagar no cartão de crédito. Vocês têm que ter cuidado redobrado. Tem que ter muita atenção, porque a gente tem aqui ações em aberto de agências que tomaram prejuízo de 40, 50, 60, 70 mil reais, porque não tiveram ali um fluxo de atenção, acabaram emitindo as passagens, foi que foram pagas com cartão de crédito, ou naturalmente aconteceu o chargeback. Com isso, a agência fica no prejuízo e as viagens já aconteceram, não tem como cancelar, enfim, fica aquela burocracia total. Então, tomem muito cuidado. Utilizem essa autorização. Mas Alisson, eu não sei como é que eu faço uma autorização. Beleza, mas pega um modelinho na internet, dificulta para um eventual golpista. Alisson, mas eu só passo cartão aqui para o pessoal que eu conheço. Beleza, mas custa colocar uma autorização? Mas dá trabalho. Beleza, mas é segurança para os dois lados. Depois que a pessoa informa lá o chargeback e você não tem nenhuma documentação para comprovar, vira uma dúvida. E a dúvida muitas vezes vai prevalecer para quem? Para o consumidor. É sempre dever da empresa provar, sempre dever da empresa mostrar o que aconteceu. Então, não fiquem, sempre entendam que essa relação não é de igual para igual. Quando vocês fazem um negócio com um consumidor, hoje o nosso ordenamento jurídico prevê que o consumidor ele é hipossuficiente, ou seja, que ele está em desvantagem em relação a vocês. Então, a empresa que está dando andamento, ela tem o dever de organizar, de ter os registros. O consumidor não precisa ter nada. Essa é a verdade. Então, entendam que essa responsabilidade é de vocês, como empresários, como gestores de milhas, como donos de agência, a responsabilidade é de vocês. Passo a passo rápido aqui, né, de como evitar um processo judicial, embora a gente já tenha trazido isso um pouco antes, mas documentar nunca é demais, ter os contratos assinados, troca de e-mails, comprovantes. Não, eu só vou trocar de celular. Uma empresa hoje, para trocar de celular, ela tem que fazer um backup, ela tem que armazenar. Ela não pode simplesmente não ter registro do que aconteceu. Senão depois, presume-se sempre o que o consumidor está falando e não o que vocês estão falando. Segundo grande ponto é transparência. Isso é uma questão assim que, como eu iniciei falando isso para vocês, do nosso negócio, do nosso escritório, uma relação transparente ela já evita grande parte dos problemas. Por que o meu cliente, que eventualmente não tem o sucesso no processo, ele não fica insatisfeito? Porque eu falei para ele em algum momento que poderia acontecer isso. Falei, olha, a gente está fechando o contrato aqui agora, eu vou trabalhar duro para que a gente consiga o melhor resultado, mas entenda que o resultado não está no meu controle. Depender de mim, vai ser o resultado mais alto possível. Até porque muitas vezes eu ganho proporcionalmente ao resultado que eu entrego. Então, comigo, vai ter o melhor trabalho possível. Mas, lá no final, lá na ponta, quem define não sou eu, é o juiz. Então, a gente já teve decisões surpreendentes. Vocês já devem ter perguntado para algum advogado, é causa ganha? Essa é certo, né? Se eu vou ganhar certo. E é aí que entra o cuidado. Porque a gente já perdeu causa ganha, que quando vocês perguntam para a gente consegue ter a percepção se é causa ganha ou não. Mas a gente não pode falar para vocês sim, é causa ganha. A gente tem que ter esse cuidado. Porque a gente já esteve em cenários onde a gente olhou para a situação e falou assim, isso aqui não tem. Tá redondo, tem boas provas, aconteceu a mesma situação, eu conheço o cliente, tá tudo certinho. Cai na mão do juiz, improcedente. Então, se 50 clientes perguntarem isso para mim e eu falar para 50 que sim, a causa ganha e um tiver problema, esse vai dar pulo. Então, sejam transparentes com os clientes de vocês.
Pensem que não é culpa de você se o voo ser alterado, não é culpa de você se o voo for cancelado, não é culpa de vocês se o voo for remarcado, não está no controle de vocês. Então, por que vocês não avisam isso para o cliente? Ah, mas não quero assustar o cliente, beleza? Mas avisa ele, prepara ele para o pior, com cuidado, com cautela, sem gerar pânico, né? Mas fala, olha, pode acontecer, mas se acontecer, eu vou te dar um amparo, vou te ajudar, vou estar disponível para ti. E aí que entra o terceiro ponto, que é tem um apoio jurídico. E sendo muito sincero, na maioria das vezes que o cliente chamar vocês e falar assim, ó, tô aqui no aeroporto, deu um problema grande, meu voo não vai sair, negaram meu embarque, não tem muito o que vocês possam fazer. Na maioria das vezes não está no controle de vocês, é balcão e resolver. Mas vocês precisam dar uma assistência, ó, tô aqui. E um ativo que a gente entrega hoje para os nossos parceiros é que vocês, quando enfrentarem um problema com um cliente que está lá no aeroporto, ao invés de vocês ficarem ali por minutos, muitas vezes por horas falando com esse cliente, vocês podem falar o seguinte para eles: beleza, estou aqui contigo, já estou passando para o meu jurídico, eles já vão entrar em contato contigo, porque a gente chama o cliente, você manda o número para a gente, e a gente vai chamar esse cliente, a gente vai conversar com ele, a gente vai explicar para ele, a gente vai deixar claro para ele, a gente vai ajudar ele. Talvez a gente feche um contrato com ele, talvez não. Tem que ver se vai ter base, tem que ver se ele vai querer. Mas o que eu posso garantir é que a gente vai apoiar, a gente vai ajudar. E então, assim, a gente literalmente pega e um tempo que vocês deveriam, que vocês utilizariam para ficar ajudando esse cliente, a gente vai lá e ajuda. Porque é o nosso trabalho. Para a gente está falando às vezes simultaneamente com 200, 300 pessoas por dia sobre isso. Não tem problema. É o nosso trabalho. A gente enxerga a oportunidade onde tem problema. E para vocês ter que estar lidando com isso, enquanto tem outros 4 clientes perguntando, pedindo uma cotação, e tem um com problema no aeroporto, vocês têm que focar nos que estão pedindo cotação, sem deixar desamparado o que está com problema. Vocês só podem não focar nele se alguém estiver focando nele por vocês. E aí que entra o apoio jurídico. E a gente sempre fala, apoio jurídico é proativo. Não é assim, manda o meu... tá aqui, ó, uma cartilha, ou tá aqui o contato do meu advogado, se você precisar, você chama. Não. Ó, eu tô falando agora com o nosso advogado, nosso jurídico. Vou passar o seu contato para ele, ele vai te chamar. Se a pessoa não quiser nos responder, tem problema. Ela pode não responder. Mas ela vai ter a mensagem lá, a gente se apresentando e falando que a gente está disponível para ajudar ela. Na maioria das vezes ela vai responder, mas às vezes não vai, tá tudo bem. Vocês fizeram a parte de vocês jogaram essa responsabilidade para a gente, no bom sentido, e claro que vocês precisam ter confiança na gente para isso, porque é o cliente de vocês. Mas isso é o que a gente constrói ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, vocês acompanhando o nosso trabalho como um todo. Uma dúvida até aqui, pessoal? Show. Eu anotei só uma dúvida complementar aqui. O senhor informou, né, que questão de conversa de WhatsApp, e-mail, é importante guardar para questão de respaldo jurídico, né, poder complementar as provas, os argumentos, etc. Por quanto tempo que você recomenda que a agência guarde esses comprovantes, essas conversas, tenha esse armazenamento de dados, esse período? 5 anos é o prazo que vocês podem ser, até 5 anos vocês podem ser surpreendidos com uma ação indenizatória ainda. Então, assim, para não ter discussão, 5 anos. 5 anos seria assim, o seguro. É bem pouco provável que vocês sejam surpreendidos com uma ação 3, 4, 5 anos depois. Mas até 5 anos é o que a lei determina, né, para um consumidor insatisfeito entrar com um pedido contra uma agência, contra uma companhia aérea. Show, show, show. E aí é recomendável, igual o senhor falou, né? Toda agência aí tem uma organização interna, né? Dos clientes, das viagens que fez, ela criar uma pastinha lá e armazenar a conversa, armazenar o backup, armazenar o e-mail. Então, igual ela armazena o cartão de check-in, os documentos do cliente, armazenar também o histórico da conversa, o histórico da negociação para poder se resguardar, né? Se tiver algum problema, tá lá na pastinha tudo armazenado. Isso mesmo, existe hoje, né, aquela possibilidade de a gente exportar a conversa, né? Acho que a melhor forma que a gente tem é essa. Você literalmente exporta a conversa num zip, com os arquivos, com tudo, e armazena dessa forma. Precisa ser print, pode ser ali o exportar mesmo. Ali você já vai ter um registro formal do que aconteceu, com número de entrada, número de saída. Quero tirar. Pô, senti que deu BO. Senti aqui que é bronca. Se o passageiro ficou
deu um voo cancelado, ele já me reclamou, eu não consegui atender na hora, e quando eu vi, já liguei, não me atendeu mais. Putz, sinal de alerta. Que eu vou printar tudo, que eu vou deixar bem documentado, eu vou pedir uma ajuda. Ó, Alisson, tô com uma situação assim. Que mensagem que eu mando aqui para já deixar claro que tô aqui, tô disponível. Se a pessoa não quiser, manda uma mensagem. Vocês podem consultar a gente de como se comportar, tanto ativamente quanto, Alisson. Às vezes vocês vão ver também, receberam uma mensagem do cliente que tá na cara ali, que foi um advogado que instruiu a mandar. Não, eu quero isso, isso e aquilo, quero tal situação. Ixi, deu ruim. Manda pra gente. Alisson, como que eu respondo isso? Sem me comprometer. Cuidar também. Putz, daí tem um cuidado que é um detalhe que faz muita diferença. Às vezes a gente, isso já aconteceu com muitos clientes meus, eu aviso sempre. Às vezes a gente, no anseio de querer resolver, a gente firma compromisso que não está no nosso alcance. Não, foi cancelado. Não, fica tranquilo que eu vou resolver para ti. Tem que tomar cuidado. Não dá para tu falar que vai resolver, porque pode ser que tu não consiga resolver. Pode ser que não esteja no teu alcance. Então, chamar uma responsabilidade, vou consultar o jurídico, vou entender, vou buscar a melhor alternativa, vai para o balcão aí enquanto eu vejo daqui, mas não fica tranquilo que eu vou resolver tudo. Não, se pode ir para um hotel que vai dar tudo certo. Opa, não, precisa ter essa cautela, esse cuidado. É um cuidado que a gente sempre vai ter. Então, se vocês passarem para a gente, essa cautela vai estar ali. Agora, se vocês conduzirem e tiver um caso mais rígido, porque também às vezes, eu também tenho esse cuidado, porque às vezes não vai ser a melhor alternativa já mandar para o jurídico. Às vezes vocês vão falar, Alisson, pô, eu mesmo quero conduzir aqui, só me confirma se essa mensagem aqui eu posso responder dessa forma, dá um apoio aqui que se porventura pesada, aí a gente vai para uma questão jurídica, mas quero só um apoio, não quero já pesar de pronto, não quero parecer que eu estou fugindo da responsabilidade. Essa sensibilidade, quem tem em relação ao cliente, cada cliente de uma forma. Vocês vão ter para poder nos passar. Show. O importante é o cliente se sentir respaldado ali e assistido pela agência, né? Exato. E um outro ponto que eu notei aqui também, você citou a questão da viagem internacional, um caso de vacinas. No Brasil, o Brasil é tranquilo, querendo ou não, mas se eu for para um país específico, pode ter uma vacina específica lá que eu teria que informar o cliente, etc. Tem alguma outra situação em viagem internacional que você queria destacar aqui, além da vacina, que você vê que acontece bastante? Visto e documento com validade é uma coisa lógica, mas tem muito cliente que barra com documento acima de 10 anos para viagens aqui na América do Sul. Então, vou para a Argentina. Putz, tudo tranquilo, tem minha identidade aqui. Tem que ser nos últimos 10 anos. Não tem. Tô com a minha CNH. Não, embarca com CNH. Tem que ser com identidade. Outra coisa que já assim, aconteceu com certa frequência. Criança. Não, já até aconteceu do cliente achar que a criança não precisava de documento. Certidão de nascimento pode ser, não precisa ser documento com foto, pode ser uma certidão, mas tem que ter um documento. Então, criança tem que ter documento. Ou vai viajar com os avós e leva a identidade. Não, eu estou aqui com a identidade da criança, está indo com os avós. Os avós podem viajar com a criança, não tem nenhum impeditivo, mas na identidade não identifica que quem é o vô, quem é a avó. Tem que ser com a certidão. Então, não pode. Mas eu tô aqui com a identidade novinha, fiz agora, a avó tá no aeroporto, a avó tem. Interessa, não conecta, não tem como garantir que, de fato, não tem documento que fecha aquela história. Então, não precisa nem de autorização para viajar com a avó, com o vô, mas precisa ter o documento certo, que nesse caso daí é a certidão de nascimento, que lá na certidão consta quem são os avós paternos, quem são os avós maternos. Show, show. O Fernando mandou uma pergunta aqui no chat. Se eu tiver um prejuízo muito grande com a emissão de última hora para ajudar o cliente por algum erro da companhia, eu posso processar a companhia pedindo reembolso? Cuidados que a gente tem que ter, né? Então, assim, vamos pensar que, pô, chegou lá na hora e o voo foi cancelado, deu alguma bronca. Ou vou citar um exemplo um pouco mais complexo até, que é a passagem derrubada. Emiti pela Qatar, emiti pela American Airlines, cheguei lá, tava tudo certo, tudo ok, bonitinho, nenhum aviso, chegou lá na hora, ou pelo menos nenhum aviso que eu tive informação, chegou lá na hora, não vai embarcar. Não tem conversa, a companhia tá falando, não vou te colocar nesse voo aqui porque a tua passagem caiu, coisas que podem acontecer, que ou já aconteceram com vocês,
ou vai acontecer ainda, tudo bem, da tomada de risco. Qual é o cuidado que se tem que ter nesse tipo de circunstância, né? Pensem assim, vocês venderam uma passagem para um cliente. Vocês emitiram de uma forma pelo qual, de certa forma, colocou em risco e a passagem caiu. Tem uma responsabilidade da agência aí. Tudo bem, não é culpa da agência, mas tem uma responsabilidade. Vocês, cientes disso, então vocês fazem o quê? Vou segurar a bronca, Alisson. Meu cliente, eu emiti realmente pela A, sabia que tinha chance de eventualmente cair, não fui comunicado formalmente, monitorei aqui o bilhete, estava tudo certo, pesquisei hoje, horas antes, estava tudo certo. O que eu vou ter que fazer então? Eu vou ter que conduzir com o cliente assim, da seguinte forma: olha só, deu um problema na sua passagem, a culpa é da companhia aérea, a agência vai segurar a bronca para ti, tô ciente disso, a gente vai emitir um novo bilhete, já não vai ter mais nenhuma alternativa barata, já vai ser um bilhete mais caro. Mas é o seguinte, a gente precisa entrar com esse pedido judicial depois para recuperar esse valor. Porque pensa, a gente gastou na primeira passagem que caiu, ainda que voltem os pontos, mas a gente gastou na primeira passagem e agora a gente está gastando na segunda. E quem tem o direito de pedir o reembolso, quem tem o direito de entrar na justiça, não é a agência que segurou a bronca para o passageiro. Quem tem direito é o passageiro. Então, vocês precisando, primeira coisa, se acontecer passagem derrubada, manda mensagem para a gente ajudar na condução. Mas precisando acontecer, por algum motivo não tem nosso contato, enfim, independente do motivo, vocês têm que ter aproveitar que vocês estão fazendo algo que, olha só, a companhia derrubou a tua passagem. A agência vai bancar a tua passagem agora. Mas eu preciso do teu compromisso que tu vai entrar com a ação para a gente recuperar esse valor depois. E esse valor vai ser de quem? Vai ser da agência? Eu não vou recuperar um valor e vou te passar. Eu vou recuperar um valor porque tu não está tendo prejuízo. Exceto se, olha, às vezes, a depender da condução, o passageiro vai pagar, né? O valor ali, foi a American Airlines que errou, foi a Gol que errou, então o passageiro vai lá e vai pagar, e depois ele vai entrar com a ação e ele vai ser reembolsado, tudo bem. Mas muitas vezes a agência vai ter que ter culhão mesmo e falar, beleza, eu seguro as pontas, não vou deixar meu cliente desamparado, vou pagar aqui e vou ir à luta depois judicialmente. Só que você, como agência, precisa do passageiro. Então, você não pode falar assim, passageiro, beleza, estou emitindo para ti aqui, fica tranquilo, tá resolvido. Não, eu vou emitir para ti, você não vai ficar sem embarcar, mas tem meu compromisso, firma um compromisso comigo de a gente entrar com a ação depois, vou precisar que você forneça os documentos, vou precisar que aconteça isso. O passageiro vai falar, na hora lá, ele tá lá no portão de embarque. Não tem mais voo. Ele tá querendo chegar. Se você falar para ele que você vai resolver para ele, ele tem que depois te ajudar, ele vai falar sim. Agora, se você resolver e não falar, e chegar no outro dia e falar assim, olha só para te avisar, eu preciso que você me envie tal e tal documento, eu falo, eu não tô nem aí, você tem um problema, você resolveu, você que se resolva lá com a American Airlines, você que se resolva com a Qatar. E daí você fica de mãos atadas porque precisa do passageiro, do consumidor nessa relação. Então tem que ter esse cuidado. Espero que não aconteça com vocês, mas é o tipo de situação que se acontecer, tem que ter uma cautela, organizar muito bem e aproveitar o momento de vou resolver para pegar o compromisso do cliente de volta. Entendi. O polo ativo nessa ação entraria só o cliente ou a agência poderia entrar junto no polo ativo? Regra só o cliente, vai ser sempre muito melhor colocar só o cliente. O cliente, né? E aí a agência vai acompanhando isso no todo. Porque, putz, nem sempre tem essa. A gente não consegue, porque normalmente quando é uma passagem derrubada, tem ali uma leva de pessoas envolvidas. Normalmente eu emiti uma passagem, por uma tabela fixa, então é com as milhas do fulaninho, que não tem nada a ver com isso, eu paguei para ele as milhas, ele emitiu para mim, mandou o localizador, tudo certo, eu paguei para ele, cobrei do meu cliente. A gente não consegue arredondar essa situação de uma forma que fique boa no judiciário para colocar todo mundo. Vai ficar uma história emblomada demais. Melhor resumir ali, mais direto. O cliente pagou a passagem, reembolsa o cliente, depois você paga com o cliente e tudo mais. Eu tinha um bilhete que me dava direito de sair de São Paulo e chegar em Maceió. É isso que eu tinha. Cheguei lá com o meu bilhete, cheguei lá com o meu localizador, que está aqui, a passagem foi emitida, não importa se foi com pontos, foi com dinheiro, como foi. Essa é uma passagem. Essa passagem não valia. A companhia vai dizer, não, mas não valia porque a gente fez uma verificação e, enfim, cancelamos. Então, você avisou quem? Você avisou o passageiro? Não, avisei o dono da companhia. Avisou o passageiro? Não tem nenhum e-mail. Pô, no dia que tinha aqui uma pesquisa, o check-in estava ali para ser feito. Estava tudo certo.
Então, teve uma falha de procedimento da companhia, portanto, sim, a responsabilidade é dela de pagar esse novo bilhete, que pode ser de outra companhia. Entendi. O Marcos perguntou aqui qual que é o horário que o escritório fica disponível. Nosso horário de atendimento hoje, padrão, é das 8 horas às 18 horas. A gente trabalha de segunda a sexta com todo o time, e nesse mesmo horário, no sábado e no domingo, nós temos sempre uma ou duas pessoas de plantão. Então, no horário comercial, nós temos 100% de cobertura, de segunda a segunda. Além disso, né, através de comunicação comigo ou com o escritório, normalmente a gente vai estar disponível também à noite, enfim, pelo menos ali 7, 8, 9, 10, 11 horas da noite. É difícil a gente não estar disponível nesses horários, mas garantido é de segunda a segunda, realmente das 8 às 18. Show. Viar experiência, levantou a mão, quiser perguntar, pode perguntar também. Alisson, como funciona essa situação jurídica no caso de hospedagem emitida com milhas? Por exemplo, eu tenho uma situação agora acontecendo que eu emiti 2 hospedagens para um cliente com milhas de terceiro. Uma das hospedagens para a mesma pessoa, eu recebi a informação que foi cancelada. Na verdade, eu não recebi a informação. Eu verifiquei na conta e eu vi que teve o estorno do valor. Então, o que a gente pode se precaver juridicamente nesse sentido e como a gente pode acionar o Azul ou o hotel para se responsabilizar pela emissão? Foi pela Azul Viagens, isso? Azul Viagens, isso. Beleza. Primeiro ponto, sempre, a melhor forma de resolver, se antecede a viagem, né? Se não foi aquela coisa que chegou lá na hora e não tinha reserva, então se está antecedendo, é utilizar o consumidor.gov.br. É uma via já que pode resolver a situação. Então, o consumidor, quem estaria lá hospedado, precisa fazer uma reclamação falando, olha, fiz uma reserva sob número tal, estava validada e eu preciso que essa reserva seja mantida, porque se eu buscar a mesma reserva agora, ela não vai ter mais o mesmo preço. Então, a primeira linha, não é uma garantia. Mas é o titular da reserva ou o da conta que emitiu? O titular da reserva. O passageiro não, né? Enfim, o consumidor mesmo ia usar. Mesmo que isso seja, não tem nada que impeça uma pessoa a emitir para outra, fazer reserva para outra. Então, quem ia usar, de fato, não importa como pagou, mas quem ia usar, é a melhor alternativa sempre. O consumidor é a alternativa número 1. Para a gente pensar em ação judicial, sendo sincero, a gente tem 2 vias. Uma ação hoje para obrigar a Azul a fornecer isso, não vai ter dificilmente vai valer a pena, porque vai ser uma ação que o escritório vai precisar cobrar, ou de cobrar 1.000, 2.000, 3.000 para entrar com essa ação para garantir. Então tem que ser uma reserva de um valor muito alto, muito expressivo, para que alguém esteja disposto a pagar para não perder essa reserva. O prejuízo tem que ser muito expressivo. Agora, se uma reserva caiu, teve que fazer uma nova reserva em dinheiro ou uma nova reserva em pontos, se demonstra um prejuízo, dá para buscar uma indenizatória pela diferença ou indenização moral, se tiver, né, um contexto disso. Então, a ação número 1 seria para não ter o problema, mas ela custa para você entrar, então dificilmente ela vai valer a pena. E a segunda ação seria: tive o problema, era para gastar X, gastei 2X, era para ter ficado num hotel padrão X, fiquei num hotel muito inferior, então eu preciso, né, eu busco uma indenização por isso. Até nesse caso, assim, a viagem ainda não aconteceu, mas já não tem mais a disponibilidade para emitir com milhas na data, porque tá próximo. Então, a hospedagem agora, dia 16 de agosto, dia 14 de agosto, já dá para emitir só a partir do dia 16. Então, o pagante já está maior do que o custo. Então, para eu reativar a reserva direto lá com o cliente, eu já vou ter prejuízo, considerando o valor que eu vendi. Então, já está uma situação ruim. O que tem que ser feito nessa situação? Primeiro, né, tentar o consumidor para tentar manter a reserva, seria o ideal, melhor para todo mundo. Eu sei que daí tem algum nível de desconforto, pedir para o cliente fazer isso, mas daí tu vai ter que já chegar no cliente falando: olha, a reserva foi derrubada, a gente tem esse caminho para manter ela, se ela não for mantida, eu vou reservar para ti nesse mesmo hotel ou em um hotel similar, pagando, vou assumir essa responsabilidade. Se for, né, tudo depende da gestão da agência. Às vezes a pessoa tem a liberdade de falar: foi derrubada a reserva,
vou te reembolsar e tu vai ter que pagar um novo hotel. Tem esse cara, mas nem sempre é tão simples de tu falar isso para o cliente, não quer perder o cliente, Sim. né? Nesse caso, vale tentar contato direto com o hotel ou no call center da Azul antes de seguir no Gov, ou já é melhor já ir direto no Gov? Call center vale a pena, hotel, direto no hotel, não vai ter nada. Call center, uma ligação não vai fazer mal, né? Mas assim, vale a pena tentar, até para poder falar, sentei via call center, agora estou no consumidor. Vale a pena porque não depende o call center vai ser, de fato, no dono da conta, né? Com os dados, eu que fiz a reserva, porque era permitida. E o protocolo dessa ligação também pode ajudar no caso da necessidade de uma ação judicial, né? Pessoal, a gente tentou a tratativa no dia tal, protocolo X, e até para basear, inclusive, no do consumidor Gov, né? Só, no dia tal, entrei na tratativa, protocolo X, foi alegado isso, não tive retorno disso, foi esse cenário. Essa cadeia ajuda, tanto a ligação ajuda no consumidor, quanto a ligação e o consumidor ajudam na ação. Então, é super importante. E se porventura, né, tiver esse pagamento realmente de um hotel, aí tem um cuidado aí que é bem importante, que é quando a gente fala de indenização material, vamos pensar assim, que daí agora tem que reservar um novo hotel. E daí esse novo hotel, vai custar, sei lá, 2, 3 mil reais. Quem que vai pagar esse novo hotel? Porque se sair o dinheiro da tua conta, literalmente, o passageiro depois ele não tem, e não é ele que pode entrar pedindo. Então é relativamente importante que esse dinheiro saia da conta do passageiro, que ele faça de um cartão dele, mesmo que tu reembolse, mesmo que tu dê essa situação, porque daí é ele falando, eu não ia gastar nada, né, com os pontos, e agora eu estou gastando 4 mil, 3 mil para fazer isso acontecer. Daí a indenização ela vai entrar em base nisso. Um hotel que antes era emitido em pontos, que não precisa entrar no mérito se era um ponto, tinha quanto valia, quanto não valia, ponto, ele estava ali disponível. Agora gerou uma muito maior. E daí o objetivo ali na frente é buscar esse ressarcimento, seja para o próprio. Sim, valeu, obrigado. Bom, como eu disse, super importante ter um escritório parceiro. Então, obviamente aqui eu vou puxar para o meu lado, né? Eu não sei se alguém aqui já tem algum outro tipo de parceria, já tem algum escritório que cuida, já tem algum amigo, advogado, alguém que quebra um galho. Mas assim, quem tiver interesse, faz contato com a gente no Instagram, pode mandar ali um oi direto no Instagram, para que a gente possa conversar. Mas aqui eu já adianto para vocês, nossa parceria é bem competitiva. Hoje nós oferecemos para os nossos parceiros, na medida que vocês indicam um caso de problema em voo, de uma situação que envolve direito aéreo, R$150, se vocês quiserem, Alisson, eu quero um dinheiro na hora. Então, indicou, fechou? R$150. Normalmente se paga aí no mercado R$100, R$50. Tem advogado que vocês podem até indicar, não vão pagar nada para vocês. Então, R$150 é a primeira alternativa. E se vocês preferirem, né, uma parceria um pouco mais arrojada, vocês podem não receber nada no início e vocês terem 5% do resultado da ação. E aqui eu gosto de fazer um adendo bem importante, principalmente se vocês forem comparar minha proposta com qualquer outro escritório. Aqui a gente dá 5% da ação, não é 5% da nossa parte. Então, se der 10 mil reais, a gente vai dar 500 para vocês. Se der 20 mil reais, vai dar 1.000 para vocês. Não é que eu vou pegar minha parte, da minha parte eu vou dar 5%. Porque às vezes um escritório fala, eu dou 10%. 10% parece ser mais do que o Alisson dá. O Alisson dá 5%. Não, mas eu dou 10% da minha parte. E às vezes 10% da parte vai ser 3%. Então, tomem cuidado, porque o que a gente oferece é 5% do todo. Mas é uma decisão que vocês têm que tomar, e cada agência que a gente tem na nossa base toma uma decisão de um jeito. Tem agência que prefere, Alisson, eu quero te indicar, fechou o contrato aí, me paga, e eu não quero me envolver mais. Não, Alisson, eu prefiro receber lá na frente 5%. Teoricamente, quem espera para receber lá na frente recebe mais. Mas também pode indicar um caso que não dá certo e não receber nada lá na frente. Tem um risco, como a gente tem, vocês também têm. A gente não cobra nada para entrar com o processo, a gente não cobra nada do cliente, está previsto no nosso contrato que o cliente não tem nenhum custo para entrar com
a demanda, a gente deixa escrito no nosso contrato que o cliente não vai ter nenhum prejuízo. Porque, sendo sincero, o que preocupa o cliente? Eu entrar com o processo, perder o processo e ter que pagar algo para a companhia, ter que pagar algo para o escritório, ter que pagar algo para a companhia, para o escritório, ou para o outro escritório de advocacia, ou custas judiciais. A gente deixa expresso no nosso contrato que o cliente não tem risco nenhum. E em alguns cenários, existe risco. Alguns cenários pode perder e ter que pagar algo. E já aconteceu no nosso escritório. A gente paga. Nós pagamos as custas. Nós não entregamos passivo para o nosso cliente. Se der uma zebra, um problema, a gente vai lá, mata no peito e paga. Faz parte de uma linha de despesa que a gente tem, se acontecer, mas isso nos dá enquanto a gente, de repente, lá paga 2, 3 mil por mês que a gente perde, mas a gente fecha 30, 40, 50 contratos a mais, porque todos os nossos clientes sabem que eles não vão perder nada. Está no contrato com a gente que eles não vão perder nada. Então, eles se sentem muito mais tranquilos. Então, acaba sendo uma estratégia nossa, mas é uma estratégia que a gente tem muito orgulho, que é de cliente não paga nada nunca. A agência, enfim, não vai pagar nada nunca se perder o processo. Está no nosso contrato isso. Show, interessante. Grande parte das causas que vocês entram, tanto dos clientes como das agências, é nas pequenas causas ou justiça comum, por causa do valor? O que a gente, até esse é o exemplo que eu digo que nem sempre, né, não tem custas, porque às vezes a gente tem custas iniciais, às vezes a gente tem custas de sucumbência. E esses casos só acontecem em ações distribuídas na comum. Para quem não entende, juizado especial civil, JEC, pequenas causas, é a mesma coisa. Justiça comum é, de certa forma, o padrão de justiça. Então, só que para entrar hoje na justiça comum, a gente precisa comprovar que a pessoa tem uma hipossuficiência, que ela não tem uma renda alta. Daí precisa juntar extrato, comprovante de renda, declaração de imposto de renda, que é um monte de documento que a gente sabe que o nosso cliente, em regra, não está disposto a enviar para a gente. Pô, ele está confiando na gente ali, mas ele não quer mandar tudo isso, até por uma questão de sigilo, enfim, não quer estar se envolvendo. Então, o que a gente faz? A gente analisa caso a caso, a gente compara se vale mais a pena entrar na cidade do cliente, se vale mais a pena entrar na cidade da companhia aérea, a gente analisa se vale mais a pena entrar na vara civil, se vale mais a pena entrar no JEC. Então, cada caso que a gente tem, a gente analisa qual a melhor decisão para a gente ter o quê? O maior valor de indenização. Nosso foco é sempre esse, maior valor de indenização, porque a gente ganha junto com o cliente. Então, se eu entrego uma indenização alta, se eu olho para um caso, por exemplo, numa cidade que eu já tenho mapeada, que a indenização ela é ruim, e eu tenho a possibilidade de gastar e colocar numa cidade que a indenização é boa, eu jogo para boa. Mas eu tenho risco, porque de 10 casos que eu mando, que eu tomo uma decisão de mudar e de pagar, um dá errado. Não tem como eu garantir que todos vão dar certo. Às vezes, pega um problema ali que eu não estava mapeei, enfim, acontece um problema. Mas daí quem paga essa conta? Não é o cliente. Decisão estratégica do escritório está bem assim no nosso contrato. Em regra, as ações são juizadas no juizado especial civil. Mas se, por decisão estratégica do escritório, a ação for para comum, o cliente está isento de qualquer responsabilidade financeira, de custos iniciais ou despesas de sucumbência. Todos os custos são arcados pelo escritório. Tem basicamente essa cláusula dentro do meu contrato, porque a decisão é nossa. A gente olha para o caso e entende qual a melhor decisão para o cliente, para ele ter a melhor lucratividade possível. E a gente ter também junto, ponto. Mas se der zebra, não é dividida essa responsabilidade. Se der zebra, a responsabilidade é nossa. Show. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida aí, pode mandar aí no chat aí ou perguntar. E a experiência perguntou. Primeiro ele falou que o valor está muito bom, a média do mercado está em 3%. Assim, a gente olhou para o mercado e assim, é bem isso, tipo, no máximo 3% do valor total da causa e no máximo R$100 por indicação. Essa é a média do mercado. Então a gente foi lá e colocou, enfim, ampliou isso para garantir que a gente tenha a proposta mais competitiva, mesmo entregando um trabalho melhor, mesmo entregando um trabalho de mais qualidade. Não estou querendo botar uma proposta mais competitiva e entregar um trabalho ruim. Então, a gente tem bastante cuidado nesse sentido. Perguntou também se a gente vende crédito Gol. Nós temos crédito Gol. Nesse momento, eu não tenho nenhum, eu tenho ali só um estoquezinho que eu guardei de segurança de voucher RT. Milhas da TAP acabaram as nossas agora, enfim, há pouco tempo atrás, mas a gente tem, dentro da nossa operação, toda essa estrutura. Se vocês perceberem que tem milhas da TAP,
voucher RT da Azul ou crédito em viagem na rua, se estiver acontecendo, nós temos também, porque a gente tem um alto volume de processos e com isso a gente tem a demanda própria do escritório e a gente vende, intermedia para nossas agências. Então, a gente sempre tem. Crédito Gol eu tenho agora. Devo ter uns 50, 60 mil de crédito Gol ali disponível. Voucher RT eu tenho poucos, eu só guardei ali um estoquezinho, que como a gente vendeu aí, deve ter vendido uns 1.500 vouchers nos últimos 12 meses. Eu guardei um estoque só para reposição. Se dá uma zebra, algum voucher cai, dá alguma uma conta que bloqueia, eu guardei ali só para não deixar os meus eventuais parceiros desamparados, né, numa eventual situação negativa. Mas não estou nem vendendo os vouchers RT que eu tenho. Por enquanto, não. Quando apertar um pouquinho mais a data, eu vou vender se não tiver nenhuma situação. Mas a gente tem toda essa estrutura de crédito. Milhas da TAP agora estopou. A gente tinha, pouco tempo atrás, a gente pegou bem essa alta da TAP ali que estava sendo vendido, chegou a cair para 40, 41, e começou 45, 47, 48. Daí foi tudo que a gente tinha ali, a gente tinha alguns milhões de milhas da TAP, tudo foi vendido já. Mas sempre que vocês tiverem crédito do Gol já temos. Hoje a gente trabalha com deságio que gira ali de 10% a 12%, então 10% é o padrão, principalmente para emissões maiores. A gente consegue 12% ali quando a emissão é mais baixa, menor valor, porque a gente tem mais disponibilidade de contas. A gente já conseguiu 15% de deságio, hoje a gente reduziu um pouco porque realmente começa a diminuir a quantidade de contas, mas podem mandar para a gente, podem me perguntar, Alisson, tem isso? Esse voucher RT, que nesse momento está, como a Azul parou de fazer acordo em dezembro do ano passado, a gente não tem mais, então é só o kit de estoque. Nosso estoque foi o que mais durou, na verdade, porque a gente pegou todos os acordos de outubro, novembro, dezembro do ano passado e a gente guardou, a gente só foi vender a partir de maio, junho desse ano, a gente então, de junho para frente, basicamente no Brasil, quem tinha voucher era a gente que vendeu todos os últimos vouchers do mercado. Hoje é quase impossível de encontrar, é uma guerra, já estão pedindo quase 3 mil reais num voucher, então tá bem mais difícil de encontrar. Espero que volte, que as companhias voltem a negociar nesse sentido, que a TAP volte a negociar também, e a Gol segue negociando em crédito. Então, a gente tem contato ativo e dentro dos escritórios, pela nossa relevância. Hoje eu converso diretamente com os escritórios que representam as companhias aéreas, de advogado para advogado, a gente tem, né, essa liberdade de negociar, encontrar o melhor caminho para os nossos clientes, sem se preocupar em, mas beleza, mas a gente vai estar... Não, a gente está, advogado está trabalhando junto. Eu tenho que buscar os melhores interesses para o meu cliente, eles têm que buscar os melhores interesses para o cliente dele, a gente se encontra no meio e encontra uma situação que fica bom para todo mundo. Então, a gente tem contato direto com a Gol, a gente tem contato direto com a Azul, a gente tem contato direto com a Latam, a gente tem contato direto com a United, com a American. Todas essas empresas a gente hoje consegue ter um alto índice de resolução por acordo, porque a gente está lá dentro. A gente consegue conversar, entender, às vezes dá, às vezes não dá, mas a gente está lá dentro mesmo para conseguir essa melhor alternativa para o cliente. Show. Paulo, quer fazer alguma pergunta? Pode. Quero sim. Alisson, muito relevante as informações aí. Com certeza vão entrar em contato com você. A minha pergunta é o seguinte: o cliente, quando ele compra a passagem no cartão de crédito, a gente manda o link, tudo bonitinho, tem a questão das taxas, né? Quando o cliente fez o pagamento ali, tudo bonitinho, e infelizmente a passagem subiu, aumentou. Aí ele fala assim, não, eu não desejo mais emitir, porque o meu orçamento era esse e eu quero cancelamento. Nesse caso, quando você vai devolver o dinheiro, o link já comeu as taxas. Aí o que eu faço? Eu teria que devolver integralmente ou desconto essas taxas que o cartão puxou, comeu? O certo é solicitar o reembolso dentro da própria máquina, dentro da própria plataforma, para que a pessoa, né, receba no tempo que for determinado pela PagSeguro, pelo Mercado Pago. Você pede o reembolso lá dentro, porque daí você não se responsabiliza por dar um dinheiro e a pessoa seguir pagando as parcelas, não. É a compra que foi reembolsada, essa é a melhor alternativa. Mas daí só vai liberar meu limite daqui a um mês, beleza, mas ele faz parte do jogo, entendeu? Você mesmo devolver financeiramente é a alternativa menos interessante. Mas, se for, né, necessário, o correto é descontar as taxas, mas vai gerar um desalinhamento com o cliente. Se isso não estiver previsto antes, olha,
Se tu não avisar isso antes e o cliente concordar com isso, vai gerar um desalinhamento. Vai gerar um, não, mas peraí, eu te paguei isso, eu vou pagar agora as parcelas 3 vezes de 500, mas beleza, eu não consigo, eu não tenho essa liquidez. Então, é muito importante que faça o reembolso dentro da máquina, dentro do link, enfim, para garantir que vai voltar para a pessoa, conforme, às vezes vai demorar 60 dias para voltar, mas faz parte daí, você fez sua parte. Ah, entendi. Inclusive, isso aconteceu hoje comigo, a passagem subiu e o cliente falou assim, Paulo, eu não vou querer. Aí, o que eu esperei? Falei para ele, vamos esperar até amanhã cedo, de repente a taxa volta. Às vezes não é uma garantia, mas talvez deixando para amanhã o valor volta, né, no preço anterior. Só que se não voltar, aí eu vou ter que devolver. Então eu vou ter que fazer a devolução no próprio link, né? Isso No próprio... Essa é a melhor alternativa, e daí a pessoa tá, enfim, faz parte do jogo, vai demorar um pouco mais, mas tu vai ter um documento para entregar para a pessoa. Se não se demorar, se não chegar, enfim, é problema da pessoa com a bandeira. Claro que a gente também, sendo empresário, a gente não trabalha assim, né? Então, sempre fica corresponsável. Então, tu vai fazer da melhor forma, tô aqui, já pedi, tô contigo, se precisar que eu faça alguma declaração, mas entendendo que agora é uma responsabilidade, né, da bandeira de devolver, do banco. Show. Esse ponto aí, Alisson, entra muito a questão que a gente sempre falou aqui, né? De você deixar o cliente respaldado e seguro disso. Então, explicar para ele, eu já pedi o reembolso aqui para a operadora, eles já vão te reembolsar, estou acompanhando aqui esse reembolso aí e qual que é a tua disposição. Então, o cliente vai se sentir seguro por você estar acompanhando isso e deixar ele até mais tranquilo, né? Querendo ou não. Opa, o Paulo está ali se preocupando com isso, ele está olhando e está acompanhando. Então, o cliente fica até mais seguro, né? E assim, daí vamos também ir para todo tipo de realidade, né? Pô, às vezes a gente demora um pouquinho a mais, a gente já adiantou o valor, já usou o valor. E daí a gente também tem que ter essa responsabilidade que, tipo, tá, beleza, esse valor me ajudou. De repente eu vou falar para o cliente, então, tipo, pô, ele parcelou. Ó, eu não consigo mais pedir o reembolso aqui para ti, porque já passou o prazo X, Y, mas tu tá parcelado, eu vou te devolver conforme as parcelas. Daí tu também capitaliza a partir do cliente, né, numa necessidade, mas tu já adiantou, porque de repente tu vai cancelar, mas tu já adiantou, daí as próximas vendas vão comer da tua, vai gerar um problema para ti. Então, às vezes, né, tu vai precisar ter ou vou falar para o cliente, olha, eu consigo te devolver, mas eu preciso se jogar limpo contigo. Esse valor ele já entrou para a gente aqui, não tem problema de devolver, mas ele entrou com um valor X, eu perdi 8, 10%. Então, se você quiser receber, eu vou te pagar esse valor. Não, ou vou te deixar em crédito aqui comigo, enfim, vai ter que ter esse jogo de cintura, principalmente se for uma necessidade da empresa. Pô, já usei o valor, já não contava que ia devolver, enfim, vou ter que ter uma outra forma de organizar isso. Show, show. Perfeito. Muito obrigado. Mas alguém tiver alguma dúvida? Se não, pode continuando aí, Alisson. Perfeito. Aqui eu reforço para vocês, para me seguirem no Instagram, me mandarem ali uma mensagem que tiver interesse em formalizar qualquer tipo de parceria. A parceria, hoje, ela quando eu digo formalizar, é o ato de a gente querer, né, ser parceiro, porque você trazem problema para a gente, o que é problema para vocês, para a gente é benefício. Eu sei que nem tudo que vocês vão me mandar vai virar uma ação judicial, e eu tenho esse cuidado, eu falo para o meu time todos os dias, olha, não dá para a gente querer só a boa, então às vezes a gente vai ter que resolver uma bronca que não tem base, vai ter que resolver uma situação que não vai nos dar resultado, que não vai dar contrato, não vai dar comissão, não vai dar faturamento. Então a gente tem essa responsabilidade de se ajudar, porque mais cedo ou mais tarde isso volta com o contrato. E eu vou fazer também aqui, já tinha preparado esse slide, quem quiser postar um storyzinho da aula, marcando a gente, pode me marcar, marca também o Samuel, marca a empresa, quem fizer essa menção e me marcar no Instagram, eu vou pegar depois ali o WhatsApp e vou enviar um modelo de contrato que a gente tem para venda de passagem. Então vai ser uma estrutura para vocês, né? Alisson, não tenho nada aqui. Alisson, já tenho, mas quero comparar o de vocês com o que eu tenho aqui. Então, a gente tem um contrato que a gente disponibiliza aqui, eventualmente como uma gentileza. Então, quem quiser receber esse contrato, uma cortesia mesmo, sem pagar nada, só faz uma postagenzinha que
vira uma relação ganha-ganha para a gente, né? As postagens sempre elevam, pode mencionar, caso já se sinta confortável, que avançou em uma parceria com a gente, que os teus clientes estão amparados juridicamente, se precisar que a gente faça algum vídeo para vocês postarem, para a gente mencionar que se porventura acontecer algo, pode contar com a gente. Perguntou agora referente à locação de carro. Também trabalhamos, ações contra a Movida, contra a Localiza. Carece de um cuidado, de uma atenção para verificar se teve um problema, né? Mas a gente também entra com esse tipo de demanda. A gente também tem, né, um índice relativamente alto de acordo com esse tipo de demanda. São acordos um pouco mais baixos do que os acordos com as companhias aéreas, mas acontece sim. Outra frente que vocês podem se deparar, que é problema com viagem terrestre, viagem de ônibus, acontece na mesma frequência que acontece com um avião, ônibus que fica empenhado, ônibus que não sai. Com ônibus a gente tem que ter mais cuidado nas ações, porque tem muita empresa que tem uma fragilidade financeira muito grande. Então, hoje, se vocês mandarem uma ação para a gente de problema em voo, a gente já tem mapeado todas as empresas que pagam e as que não pagam. Por exemplo, apareceu uma ação agora contra a Voipes, mesmo que seja uma coisa antiga, Voipes não paga. Se vocês, uma última mudança que a gente teve dentro do escritório agora, a gente até tá formalizando isso da porta para dentro, mas Flybond não está pagando mais já. Está com um problema, uma crise grande, a gente tem ações contra eles não estão pagando. Se a gente continuar entrando com ações contra eles, significa que a gente vai ter ações vencidas que nunca vão virar dinheiro. Então a gente tem que avaliar bem se vale a pena. E o mesmo daí, enquanto a maioria das companhias aéreas tem saúde financeira e a minoria não tem, quando a gente vai para a linha das questões de ônibus, a gente tem um número muito alto de empresas de ônibus que já estão ali não tem mais limite, não tem mais. Tipo assim, entrar com um processo contra eles, pode ganhar o processo, não vai dar em nada. Então tem toda essa linha. E a gente tem esse cuidado muito grande com os casos que a gente vai fechar. Então até já adianto aqui que pode acontecer de vocês me ligarem falando assim, estou com um caso bom aqui. E eu às vezes jogar um balde de água fria e falar, olha, aconteceu, fiquei 24 horas trancado, o ônibus não veio, gastei, e eu jogar limpo e falar, beleza, é um caso bom. Mas se a gente entrar, a gente vai ganhar, mas a gente nunca vai receber. Vale a pena pra gente? Melhor do que nada. Porque daí vai ter que fazer audiência, vai ter que trabalhar, não sei se vale a pena entrar, vou monitorar aqui a empresa, se tiver uma mudança a gente entra. Então, se tiver base, se tiver caminho, estamos juntos, se não tiver base, não tiver caminho, a gente vai jogar limpo, vai explicar o porquê, não é também, não quero, não pego, isso não me serve, isso é ruim, vamos entender, vamos ver a alternativa. Show. Ponto importante que o Alisson trouxe aqui, né, que a gente fala de viagem e a agência de viagem pensa só em voos, né, só em avião, mas tem os transportes de ônibus, né, então viajar para o Chile, para a Argentina, dentro do próprio Brasil, então o escritório abrange todos os tipos de viagem, não só de voos, mas de transporte terrestre também. A Dés levantou a mão, pode perguntar, pode ficar à vontade. Oi, gente, boa noite. Esclareceu bastante aqui alguns pontos que a gente tinha dúvida, e aí eu lembrei de um caso, e aí eu não sei, no momento, eu acabei falando para o passageiro que não tinha muito o que fazer, mas agora eu fiquei pensando, né? A gente teve um caso que, assim, o voo chegou em Guarulhos, era um dia de muita chuva, e eles não deixavam os passageiros desembarcar porque a organização do aeroporto não trazia a escada coberta. E foi bem na semana, perto do caso da mulher que faleceu. E aí foi ficando assim, tipo assim, um voo que chegou 10h30, os passageiros foram sair assim, quase 2 da manhã do avião. Muitos tiveram realocação, muitos precisaram ser realocados, que tinha escala, só que o passageiro era de Guarulhos mesmo, ele mora em São Paulo e ia ficar em Guarulhos. Então, tipo assim, ele ficou, claro, muito puto, ele tinha uma questão, né, tinha se programado para chegar em casa, mas, tipo assim, igual foi para ele, não teve um prejuízo na minha concepção, né, no momento, porque ele não tinha nenhum compromisso, porque era noite já, né, assim, é o máximo cansaço mesmo. Só que aí nessa situação, eu fiquei um pouco assim na dúvida, mas eu até falei para ele, eu vou verificar aqui, mas eu acredito que a gente não consiga nada assim nesse sentido, porque, claro,
aí começou muita confusão, falando que estava com fome, estava com frio, enfim, várias questões, mas assim, eu não, como ele não tinha nenhum compromisso, igual eu pensei, se fosse ao longo do dia, de repente você tem uma reunião, você vai trabalhar, alguma coisa nesse sentido. E aí a companhia falou, é questão de tempo, a gente não pode deixar vocês descer. E aí ele ficou mais puto, porque aí depois da confusão toda, não veio a escada coberta, entenderam que o aeroporto estava, aquela zona não estava dando conta, aí deu uma estiada na chuva, deixaram eles descer sem a escada mesmo coberta. E aí trouxeram guarda-chuvas. Mas aí, tipo assim, eles ficaram muito putos, porque assim, isso é um absurdo, enfim. E aí brigaram, tudo lá. Mas eu falei, gente, não tem. Aí eu fiquei assim, falei, gente, mas não. Aí eu fico pensando, o que né, impacta? Porque eu penso que só faz sentido você pode até abrir uma reclamação com a prestação do serviço, enfim, mas assim, entrar com um pedido de ressarcimento, quem teve um prejuízo, então quem perdeu escala, quem teve que gastar para comer no aeroporto, quem teve que pernoitar, então eu vi que estava assim, uma zona para realocar todo mundo. Aí ele, eu vou pedir documento. Você acha que é uma perda de tempo você ficar pedindo documento, essas coisas, com esse monte de gente que tem para ser atendida, porque realmente precisa de uma resolução hoje. Perfeito, perfeito. Eu tenho várias camadas para te responder isso, que a primeira camada que eu gostaria de falar é que companhia aérea é uma empresa, as companhias são empresas desorganizadas, são empresas que prestam um serviço ruim para os clientes, então o primeiro sentimento é sempre é difícil mesmo lidar, porque que nesse caso você falou, demoraram todo esse tempo para depois mandar a pessoa na chuva. É assim, muitas vezes o passageiro ele se sente assim desrespeitado, ele se sente humilhado, ele se sente assim, meu Deus do céu, eu tô pagando por algo que eu não tenho o mínimo. Assim, se fosse qualquer outro serviço, se a gente vai numa lancheria, a gente é maltratado, se a gente vai em qualquer lugar, a gente é maltratado, a gente nunca mais volta. O problema é que a gente não tem como nunca mais voltar. A gente precisa voltar, a gente precisa viajar, são 3 companhias aéreas no Brasil, então tu vai precisar voltar. Então, acho que é muito importante entender esse sentimento, mesmo que seja algo simples, que o passageiro que está ali e assim, 2, 3 horas parado dentro de um avião, pode ser pouco tempo, mas para quem está lá é muito. Então, acho que o primeiro grande ponto é entender, validar esse sentimento do passageiro. Ultrapassando isso, a tua análise ela está correta que não cabe uma indenização por isso. Primeiro, por 2 motivos, o teu passageiro não poderia receber uma indenização. O primeiro motivo seria que, nesse momento, as ações que envolvem questões climáticas ou de infraestrutura aeroportuária ficam suspensas. Então, o STF está decidindo se, nesse tipo de situação, deve ou não ter indenização. Então, esse motivo já seria uma excludente, né, de entrar com a ação. Além disso, o fato de, pelo menos na minha análise preliminar ali de 10h30 para 1h30, 2 horas, a diferença que se dá, né, que ele ficou dentro do avião, em tese, não ultrapassa 4 horas, que é um segundo critério que a gente tem aqui. Hoje, um atraso de voo, para ser considerado indenizável, ele tem que ter pelo menos 4 horas. O que, eventualmente, na tua análise pode estar equivocado é que se ultrapassou 4 horas e não é climático, não precisa perder reunião, não precisa perder nada. O simples fato de você ter esse prejuízo de tempo, mesmo sem ter um compromisso, então, prejuízo de tempo acima de 4 horas já dá base para uma ação judicial. Então, na maioria dos casos, a gente vai ter sucesso. Quanto maior é a quantidade de horas, mais sólida é essa ação. O fato, por exemplo, também da companhia dar assistência, hotel, alimentação, isso não afasta a responsabilidade de eles precisarem indenizar se entrar com um processo e se for um atraso acima de 4 horas. Então, eu dividiria nesse sentido. Primeiro, validar o que o passageiro sente, entender que realmente não é algo simples, mesmo que a gente pense, tá, beleza, tudo bem. Segundo, que pelo fato de quando envolver uma questão de vocês com clientes que tem a questão climática, nesse momento está suspenso. Quando a gente fala de STF, provavelmente fique suspenso por mais um bom tempo, talvez, com certeza, meses, possivelmente anos. Quando for um atraso, vocês já podem ter esse critério de pelo menos 4 horas de atraso para que, chegamos num nível que ultrapassa o normal,
e aqui cabe uma indenização, um pedido de indenização, mesmo que não tenha um impacto. Eu ia para casa depois, eu cheguei 4 horas depois em casa, ainda assim, essas pessoas que perderam conexão, elas tiveram, com certeza, um prejuízo de mais de 4 horas. Porém, como é uma questão que mistura até infraestrutura aeroportuária com questão climática, uma mistura das duas coisas, seria uma ação que não valeria a pena entrar em decorrência dessa decisão que teve no STF em novembro do ano passado, que suspendeu, né, as ações que estão sendo discutidas com contexto de questão climática, de força maior, ou de a infraestrutura aeroportuária. Então, o que a gente tem que... Hoje, a maioria dos problemas, por incrível que pareça, de companhia aérea, não estão relacionados a isso. A maioria dos problemas são cancelamento por simples decisão da companhia, falta de tripulação, manutenção na aeronave, são vários fatores que podem fazer a viagem ser cancelada, que não tem nada a ver com questão de clima, e todos esses outros fatores, a gente continua com o mesmo critério de fechar o contrato, desde que tenha pelo menos 4 horas de impacto. Entendi. Tá. Obrigada. Eu fiquei muito assim na dúvida, mas aí eu falei para ele, falei assim, olha, eu acho que não caberia, até porque eu achei muito tempo para você ficar preso, mas não achei que seria tanto tempo assim para justificar, e pensando também o desgaste que, falei, claro, e até nesse caso, precisa pegar o documento de contingência, ou só as gravações, porque aí foi outra coisa que eu fiquei pensando também, né, caso ocorra. O que é prova, né? O que vale como prova nesses casos, assim, porque a gente fala muito da questão do atraso, porque aí você pega o letreiro, né? E tá escrito lá que o voo tá atrasado e tal. Mas nesses casos que, tipo assim, o voo chegou, eles só não deixaram o pessoal sair. Ou casos que não necessariamente ele teve o atraso, por exemplo, na chegada, mas não tá aparecendo mais no telão quando a pessoa chega no aeroporto. Os voos, a gente tem hoje facilmente, os voos são registrados, né? Então, assim, hoje a gente consegue, não é um recomendado, né? Mas a gente consegue entrar com uma ação para um cliente que não tenha nenhuma prova. A gente, confiando no relato dele e fazendo pesquisas públicas sobre os voos, a gente já consegue entrar com uma ação. O melhor é ter, né, algum nível de prova. O próprio bilhete, ter, né, uma foto do portão de embarque, uma foto dentro da aeronave esperando por X tempo, tudo isso ajuda. A declaração de contingência é um documento que ele é ótimo, assim, ele dá uma clareza para a gente, mas o meu posicionamento com os meus clientes é de não precisa lutar por isso, tá? Se for prático de pegar, tô aqui já, vou pegar. Mas enfrentar uma fila para pegar isso é totalmente desnecessário. A declaração de contingência não é um documento indispensável. A gente pode tranquilamente entrar com uma ação sem declaração de contingência. Hoje, 9 em cada 10 ações que eu entro não tem declaração de contingência. Não é uma questão indispensável. Se conseguir, ótimo, mas não faz um esforço assim. Não, eu vou lá, até porque muitas vezes é até inviável de conseguir, porque às vezes o atraso, se ele é antes, se tu já está dentro da zona de embarque e tem que sair para pegar a declaração, não faz muito sentido, sabe? Às vezes desembarcou, daí deu problema, daí tem 200 pessoas lá querendo remarcar. Pô, se eu tô lá já, vou ficar na fila para remarcar, já pede. Eles vão dizer que não. Daí, sabe, não precisa entrar em estresse, não, eu quero, é meu direito, vou brigar, sabe? Eu como passageiro, primeiro, não entro nessa briga e não recomendo que os meus clientes, que os meus parceiros entrem nessa briga. Se for prático, se for viável, ótimo, pega, mas não condiciono isso. Guardando os bilhetes, a gente já consegue pegar o registro. Assim, hoje, com uma ação sem nada é uma ação mais frágil, mas uma ação que tu tem o bilhete, a gente já consegue pegar o histórico do voo e comprovar o que aconteceu. Entendi, tá bom. Obrigada, é bem melhor se poupar do estresse. Isso, outra coisa, assim, que eu sempre falo, né? Quando a gente abre, né, uma parceria com vocês indicam clientes pra gente, às vezes a gente pensa assim, beleza, eu nunca tive um cliente da minha agência que teve problema em voo, graças a Deus, nunca aconteceu. Mas e um amigo? E um familiar? Gente postando no Instagram com problema em voo. Se não tem todo dia alguém, cada uma vez por semana, vocês vão encontrar alguém falando assim, putz, estou aqui no aeroporto e o voo cancelado. Não precisa nem ter emitido passagem com vocês, não precisa. Vocês captaram o cliente, nos indicaram,
a indicação de vocês, veio através de vocês. Então, pô, eu mesmo tive um problema já há um tempo atrás, agora eu quero entrar com a ação. A indicação de vocês. Ah, o meu marido, meu primo, meu colega de trabalho, meu sócio, enfim. Então, tudo que vier através de vocês, não tem nenhuma exigência da nossa parte que seja uma emissão de vocês. É vocês entregarem para a gente um cliente, vocês podem aderir à parceria. Show. Ótimo. Obrigada, gente. O Fernando perguntou aqui, que eu falei questão de voos e transporte terrestre, né? Cruzeiros também trabalha, né? Também, cruzeiro também. Se tiver... Também inclui. A gente já teve questão de overbooking em cruzeiro, a gente já teve questão de cruzeiro alterado, a gente já teve questão de cruzeiro ali na época da pandemia, que CVC vendeu e MSC ficou um jogando para o outro, que CVC tem que devolver, MSC tem que devolver, e fica nesse vai e vem, entra na justiça, recupera o valor atualizado. Inclusive, a gente teve ações bem grandes envolvendo, né? Porque normalmente é um valor alto, porque às vezes é uma família e tá tudo ali já, né? Todo o pagamento foi feito para não se preocupar com mais nada, basicamente, na viagem. Então tem também possibilidade, segue basicamente o mesmo regramento que a questão dos voos. Show, show. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode perguntar aí no microfone mesmo ou mandar aqui no chat. Eu tenho mais algumas aqui, para a gente já estar concluindo aqui, mas pode ficar à vontade de perguntar também. A gente teve um treinamento com o pessoal da Setup Assessoria Seguro de Viagens há um tempo atrás, e nessa questão de seguro viagem, principalmente na questão de voos internacionais, que pode acontecer, né, um acidente, alguma coisa lá fora do país e ter seguro é importante, se o cliente optar por não contratar um seguro viagem, qual que é o respaldo jurídico que você acha importante a agência colocar no contrato? Quando o cliente não quer comprar o seguro, eu acho que o respaldo que vocês têm que ter é, primeiro, acho que de oferecer, né? Mas não vou oferecer porque oferecer primeiro porque é uma forma de vocês conseguirem uma comissão, ponto, é positivo, e é um ato de vocês mostrarem que a parte de vocês foi feita. Se você tiver hoje um seguro oferecido, o cliente não querendo, não, eu vou pegar por conta, não, eu vou usar o meu cartão, não, eu não preciso disso, já é o suficiente para que vocês, assim, não entra nem em questionamento o ponto, assim, numa realidade, o fato da pessoa de repente ficar doente, ela vai pensar, a agência não me avisou que precisava ter seguro viagem. Beleza, mas oferecer é uma estratégia comercial e é uma estratégia jurídica também de segurança, caso a pessoa não queira. Show, show. Então o cara ficou doente, teve um acidente, não, a agência não me avisou, não. Eu avisei, ofereci, tá aqui você que não quis, então ela já se resguarda já nesse ponto, já querendo ou não. Um outro ponto que eu anotei aqui, qual que é o erro mais comum que você vê as agências, que você mais encontra nos contratos de agências? O mais comum que você encontra? Eu acho que dentro dos contratos, não deixar... o primeiro erro que um contrato às vezes está jurídico e amplo demais, a ponto de, mandei um contrato de 8, 10 páginas para o meu cliente e meu cliente nem leu. O contrato que não é lido, que não é entendido, é um contrato que pode até ganhar ação na justiça, porque tem um contrato assinado, mas tu ganhar uma ação na justiça não é um benefício. Tu busca não ter a ação na justiça. Para não ter, o contrato ele tem que ser claro o suficiente. Usar um contrato padrão para todo tipo de situação. Não é a mesma coisa. Tem que ter ali algum nível de alteração. Não deixar claro o suficiente o que foi vendido no contrato. Qual é a entrega? Qual é o objetivo? Não, um contrato de venda de passagem. Beleza, mas passagem para que dia, para que hora, qual a situação, tem reembolso, não tem... Esse detalhamento mesmo é o que faz a diferença. Nacional, internacional, né? Agora a gente tem alguns casos específicos de documento, vacina, né? Exatamente, assim, esse detalhamento, claro que tu tem que deixar ele um pouco amplo para que abranja, né, um maior número de informações, como o que a gente vai mandar para vocês, ele vai ser um contrato de venda de passagens, e, portanto, vai abranger nacional, internacional, tendo esse contexto total, mas esse detalhamento, assim, eu acho que o contrato ele não pode ser diferente também da estratégia comercial. Um erro grande que eu vejo, não só em agências de turismo, mas outras empresas cometer, é ter todo um processo comercial de um jeito e o contrato do outro. Então, assim, não é o mesmo negócio que a pessoa fez. Daí vai entrar no debate. Que negócio que vale? É o negócio que está na conversa ou é o negócio que está no contrato? Então, assim, o contrato ele tem que só representar o que está escrito na conversa, colocar mais umas coisinhas ali, umas burocracias a mais, e é isso. Não pode ter totalmente diferente uma situação do que foi alinhado na conversa. Show de bola.
Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar também. Eu tenho só mais duas perguntas que eu anotei aqui. Qual que é uma cláusula contratual que você vê muitas agências colocar no contrato que ela acha que está se resguardando, mas na verdade não vale para nada? Assim, por exemplo, né, quando a gente coloca que a gente tem que ter realidade, né, assim, que a agência é só intermediadora e ela não tem responsabilidade nenhuma. Assim, tem como, isso não impede da pessoa entrar com a ação. Então, assim, não é sobre, não, agora eu já coloquei no meu contrato aqui, que a pessoa assinou que eu não tenho responsabilidade nenhuma, que é com a companhia aérea. Beleza, ela assinou, mas isso um contrato entre uma empresa e um consumidor, ele não pode ter um regramento, ter uma definição que seja negativa, que ultrapasse o Código de Defesa do Consumidor. É diferente, por exemplo, como eu disse lá no início, de um contrato corporativo. Num contrato corporativo entre duas empresas que, em regra, tenham, né, uma estrutura semelhante, o que as empresas definem dentro daquele contrato prevalece até mesmo em relação à lei. Eu posso definir um contrato contigo, de empresa para empresa, com algo que a lei diz que não pode acontecer, mas eu e tu estamos combinando. Duas empresas que o contrato foi e voltou, não é um contrato que fui obrigado a assinar, ou que eu precisava assinar, é um contrato que foi construído a duas mãos, a duas empresas. Pode ter uma cláusula que ultrapassa o que a lei permite, mas é entre duas empresas. Um contrato entre uma empresa e um consumidor, ele pode ter o contrato perfeito. Se ele não tiver alinhado com o Código de Defesa do Consumidor, ele não vale nada. Ele vai ser anulado e vai se aplicar o CDC. Show, show. O Marcos comentou aqui, né, que, se ele não se engana, o aeroporto Salgado Filho proíbe desembarcar em dias de chuvas. Então, realmente, pode ser alguma regra do aeroporto, essa questão aí, que, igual o senhor mesmo falou, né, questão climática e tudo mais, e etc. E se alguém tiver alguma pergunta, também pode ficar à vontade aí, antes de a gente finalizar. Eu tenho uma última pergunta aqui. Queria que o senhor comentasse com nós aí duas situações mais complicadas que você já passou e que você já viu aí. Uma situação envolvendo o cliente e uma situação envolvendo uma agência. Mais complicada, mais complexa, que mais, assim, fugiu da normalidade. Assim, envolvendo cliente, eu já tive um cliente que foi para... Qual era o lugar agora? Foi para Caraíva, que é... Qual é o estado que é Caraíva mesmo? Caraíva é uma cidadezinha ali, faz um vilarejo, mas tu chega acho que Porto Seguro. Porto Seguro. Sei que ele chegou e o voo dele de volta foi cancelado, ele teve que ficar uma semana a mais lá e não tinha outros voos. Então foi um caso bem, assim, grave do ponto de vista judicial. Então, assim, não foi um atraso de um dia, de meia hora, de 2 horas, foram 7 dias para ele, que ele teve que permanecer lá comendo, sem nenhuma assistência, até ele voltar. Então, um caso que chama bastante atenção da gente. Com a agência, deixa eu pegar assim, não vou lembrar o mais atípico, mas vou dar 2 exemplos recentes que estão quentes comigo aqui na cabeça. Primeiro, uma agência que foi processada porque teoricamente não prestou a assistência que o cliente esperava, bem agora quando teve aquela guerra no Oriente Médio, enfim, a pessoa estava lá em Doha ou estava no Catar, algo nesse sentido, precisava voltar para o Brasil e espaço aéreo fechado, ficou lá uns 2, 3 dias a mais até conseguir sair, e não lembro se era Dubai, mas era o Oriente Médio. E a pessoa, enfim, a companhia devolveu o valor da passagem, ela precisou ir de carro, depois comprar uma outra passagem, enfim, fazer aquele trâmite que o pessoal estava fazendo para conseguir sair e voltar para o Brasil. E, enfim, mesmo com a agência estando ali disponível, à época a gente estava... Eu não cheguei a falar com o cliente, mas eu, inclusive, ajudei na instrução de como falar, o que pode fazer, e o cliente foi surpreendido agora, umas 2 semanas atrás, com um processo desse cliente, colocando a Qatar, que era a companhia, e colocando a agência junto como... Até não é nem agência, era gestor de milhas.
ele que cuidava da conta, e colocou o gestor junto como responsável, porque teoricamente não tinha, alegou, né, que como tinha sido demitido pelo gestor, não tinha tanta autonomia na reserva, era o gestor que precisava resolver, e o gestor não conseguia resolver, e daí a pessoa teve que comprar novo bilhete, enfim. E isso aconteceu de fato, mas porque não tinha autonomia, porque era uma guerra que estava acontecendo, não tinha milagre para ser feito. Uma outra situação de uma agência, essa que faz uns 6 meses a gente teve resultado agora, foi de um cliente que pediu para cancelar uma passagem, a passagem era não reembolsável, a companhia não reembolsou. Se não reembolsou, a agência não vai reembolsar ele também, e tudo isso documentado. Eu acho que tinha até consolidadora no meio, e o passageiro insatisfeito entrou com processo contra a companhia e entrou com processo contra a agência, dizendo que, enfim, a agência intermediou e que, enfim, a companhia não devolveu, colocou todo mundo no mesmo balaio. Então, é o tipo de situação que parece que não deveria acontecer, mas acontece. A gente pega um cliente que, eventualmente, não é o mais comum, tá? Não estou aqui para criar pânico, não é o mais comum, é atípico disso acontecer. Tem que ser um cliente muito motivado. Eu tive uma terceira situação também que eu posso exemplificar aqui, que conecta com a questão corporativa, que é uma agência, essa da nossa base de assessoria jurídica, daí que a gente cuida full, que eles entraram, inclusive, nesse momento, porque eles prestavam serviço para um escritório de advocacia corporativo. O contrato até estava bem elaborado, tudo, mas tinha muita passagem que eles alteravam. Começou a criar ali uma leva de passagens alteradas, canceladas, e daí chegou um momento que virou uma bola de neve. Eles já queriam... e daí tinha previsto no contrato que tinha uma taxa de remarcação, tinha taxa de remarcação por parte da agência que fazia o serviço, e tinha, né, estava sujeito à alteração tarifária da companhia também. Enfim, quebraram os pratos, não conseguiram chegar a um consenso, daí a agência foi processada também por um escritório de advocacia, que nesse caso era o cliente, buscando, enfim, todo o prejuízo dessas passagens não foram usadas, mais indenização moral, enfim, uma ação, acho que, salvo engano, passa de 50 mil reais. Todos assim, desses 3 casos, para vocês entenderem, o da passagem cancelada já saiu o resultado, foi improcedente, eles recorreram, enfim, então a gente já conseguiu um cenário positivo para o cliente, dizendo que a passagem primeiro foi cancelada, e não é, nesse caso o juiz entendeu que não era nem culpa da companhia aérea, não só não era culpa da agência, mas também não era culpa da companhia aérea. O caso contra os advogados ainda está em andamento, teve audiência agora, e o caso que envolve a questão da guerra também teve audiência agora, vai ter sentença provavelmente nos próximos meses, mas eu acredito que nos 3 casos a gente vai conseguir um cenário positivo para as agências. Só que o cenário positivo para as agências é o quê? Elas não perderem mais. Só que as 3 tiveram que pagar honorários para serem defendidas. Então as 3 já estão no prejuízo, essa é a verdade. Nenhuma das 3 está satisfeita, mas os honorários são indispensáveis para poder ter a defesa, e agora o objetivo é que não se tenha, né, um pagamento de indenização. Show. Perfeito. Acho que ninguém tem mais dúvidas aqui, né? Obrigado, doutor Alisson, pela explanação do assunto. Já são mais de 10 horas aqui. O pessoal engajou bastante aqui nas dúvidas aqui. Agradeço a presença de todos. Doutor Alisson, pode se despedir do pessoal aí. Lembrando que amanhã eu vou mandar a apresentação dele lá no grupo. Vou adicionar ele no grupo também. E vamos disponibilizar a gravação aqui da aula no nosso sistema. Perfeito, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês. Quem está também, eventualmente, assistindo em outro momento e quiser o contrato, pode postar um story mencionando que está na aula, marca a gente e avisa, quero meu contrato aqui para que eu possa comparar com o que eu tenho, ou para que eu possa ter o meu primeiro contrato. Então, quem tivesse interesse pode fazer uma postagem, quem está aqui ainda não fez e tivesse interesse, faz uma postagem, tira uma fotinho, grava um vídeo, já deixa salvo, e quiser fazer amanhã a postagem, não tem problema, mas já deixa salvo e me marca e cobra, né, que eu envio. Marca a Trevio também. Isso aí, pode ser também. vamos fazer girar essa economia. Show. Obrigado, doutor Alisson, pela presença aí. Valeu. Obrigado a todos que estão presentes aí até agora. E obrigado a todos novamente. E até o nosso próximo Papo de Agência, pessoal. Valeu. Tchau. Valeu.